tirar o som. Mas não quer fazer um negócio aí com uma trilha sonora? Não, Ó, música romântica, caralho. Romantismo. Final do Jornal da Cultura, somzinho, assim, as imagens. Você gravou a primeira vez? A gente tava desligado aqui. Alô, falou. Tá, coloquei já. Bom, pessoal, vamos retomar então. Esse segundo eixo temático, na realidade a gente acabou, eu vou passar por ele, né, ponto por ponto, mas é o que a gente já estava falando na realidade, antes do intervalo, né? A questão do desemprego, a questão da criação de discursos, né, para poder amaciar o desemprego, colocar mantras, ou ali, crenças absolutas, né, de que se você desejar de verdade, no fundo do seu coração, você está apelando dessa forma, e outras vezes nem apelando tanto assim, mas se você acredita que é possível mudar o mundo através do seu empreendimento, mudar a sua vida, né, o seu eu, diante do todo, é possível, basta acreditar e fazer a escolha certa, né? Daí tem esse detalhezinho, fazer a escolha certa. Eu acho que a maioria dos grandes empreendedores deve estar fazendo a escolha errada, né? Porque o próprio Sebrae diz que grande parte das pequenas empresas que abrem tem uma vida curta, muito pequena, de 1 semestre ou 2 semestres. Né? Por quê? Porque acabam comprando. Muitos trabalhadores são demitidos, pegam um acerto. Eu não sei se vocês sabem, mas um trabalhador que trabalha, por exemplo, alguns anos, uma década, ou seja, um período de tempo aí, numa empresa, ele pega um dinheiro, atenção, um dinheiro significativo diante da aritmética numérica do salário que ele recebeu por mês. Diante dos números de um grande capitalista, aquele acerto de 30 mil, 50 mil reais, assim, é risível. É risível. Você, por exemplo, pega um acerto de 15 mil reais e vai montar uma lanchonete. Né? O McDonald's dá risada desse teu capital inicial de investimento. Né? Dá risada assim, e não se preocupa nem um pouquinho com a tua concorrência. Mas nem um pouquinho. E outras lojas também, digo, outras lojas que eu falo, outras lojas do setor de alimentação, né, com capital investido desse tipo, já se sabe logo de cara, o teu concorrente já sabe que você não tem mais capital de investimento, o que você tem é uma única quantidade de valor. Para transformar ele em capital é uma outra história, você tem que produzir, né, um valor a mais em relação ao valor que você investiu. Né? Se você não consegue fazer isso, e muitas vezes você não tem isso, você vai tentar uma ilusão muito grande de que eu investindo tal dinheiro no meu negócio seja, por exemplo, uma loja de roupas. Né? Há o mantra também do setor terciário, ao vender roupas. Né? A situação de crise é tão grande que o mantra nem está mais no sentido de montar lojas, mas é você pegar roupas e revender roupas de alguém que tem uma fábrica ou ainda alguma loja que tem trabalho de vendedor externo, etc. Então, tudo na informalidade. E te dá uma crença muito grande quando você tem um certo acerto, retomando a questão do acerto. Você montar o seu próprio negócio, mas sem experiência, isso não é um problema maior. Porque a experiência você pode adquirir, não é verdade? A questão é que você precisa concorrer no mercado. No mercado capitalista, não é à toa que Florestan Fernandes chamava ele de capitalismo selvagem. Né? Porque ele é uma barbárie brutal, é uma selvageria só. Né? Ou seja, é uma concorrência, é um pega para capar, vale tudo. É de fato, vale tudo. Eu não sei se o Tim Maia trabalhava para as Casas Bahia, mas vale tudo mesmo, vale tudo mesmo. Né? E dentro desse vale tudo, vale eu te desmoralizar, vale eu colocar uma loja, sou mais forte que você, ao lado da sua, nem que me interessa. Aquele nicho, aquele espaço geográfico, não me interessa, mas me interessa te destruir. Né? Que, de repente, eu como teu concorrente, posso enxergar que você tem potencialidades a serem desenvolvidas. Né? Ou o meu outro concorrente pode vir comprar o seu. Né? Então, te mato no mínimo antes do possível. Vale tudo. Claro que boa parte dos empresários estão preocupados em fazer isso. Mas atenção, são possibilidades. Vale tudo de verdade. Se não estiver errado, qualquer possibilidade é execuível. Até porque os oligopólios, as oligarquias, os oligopólios, você bem, não impedem, né? Vamos fazer um exemplo aqui. O caso de capital de baixo nível começou e gerou um fervoroso e acabou tendo restrições por parte dos golpes. O WhatsApp começou com capital pequeno, quebrou a questão de ligação, né, com preço mínimo, né, gratuito, só usando mediante internet. E o que aconteceu? As empresas foram em cima, né? Limitação da internet, o Amber também. Ou seja, então, o mercado vende um discurso predadorista, só que até que ponto? Até que ponto os donos dos negócios permitem, né? O que faz disso uma mera narrativa. Em relação ao empreendedorismo, é uma mera narrativa. Você constrói uma narrativa. Você pode construir narrativa de um golpe, você pode construir, pensando em como faz isso.
Você pode construir a narrativa do empreendedorismo, você pode construir a narrativa de que a crise é a revista aí, a associação, que é tipo um CREA, né? Não é CREA, né? É a Associação Brasileira dos Administradores. Ou seja, é uma crise moral e ética. Você cria uma narrativa de que isso é o que está acontecendo e trabalha no desenvolvimento dessa narrativa. O capitalismo, no sentido geral, ele criou a narrativa de que é possível o bem-estar se você trabalhar. Veja só a narrativa do sonho americano, American Dream, é assim que fala em inglês? Enfim, é o sonho americano. Você vai para os Estados Unidos e vai desenvolver o sonho americano. Peraí, a gente sabe que meio mundo que vai lá, vai trabalhar onde? Vai trabalhar, esquece a novelinha da Globo lá, aquelas coisas toscas lá. Mas a pessoa vai pegar o quê? Vai chegar lá, eu tenho doutorado em ciências sociais aqui no Brasil. Daí eu fiz uma imigração, fui para os Estados Unidos, eu vou chegar dando aula no departamento de História da Universidade de Chicago. Desculpa, amigo, não vou não. De repente eu consigo um trampo, uma lanchonete, uma escola, talvez pode ser, não sei, enfim. Não vou chegar apavorando, mas tem uma narrativa que diz, aqui é a terra em que os sonhos acontecem, os sonhos se realizam. E a galera acredita da forma assim, mais infantil possível, né? E a questão da construção da narrativa te dá elementos para acreditar não só de uma forma infantil, de elementos concretos. Eu pego um caso X, Y, Z, isso pode ser até 1000 pessoas, 2000, não sei, mas isso não é a lei geral. Eu pego a exceção e trabalho como regra na narrativa, né? E aí acaba construindo uma narrativa ficcional, né? Uma específica forma de narrar, uma narrativa ficção, né? Então nós temos lá, eu tinha falado já da jornada de trabalho. No Brasil, pessoal, e no mundo, né? Diante dessas crises, o objetivo central, dentro da composição orgânica do capital, é aumentar a jornada de trabalho. O que significa isso, turma? Significa aumentar a extração de mais-valia. É isso que significa. Para aumentar a taxa de lucro no chão da fábrica. Ou seja, no Brasil, nós trabalhamos aqui 40 horas semanais. Os assistentes sociais ganharam, lutando, imporam aí uma necessidade de 30 horas semanais, cada vez menor. A proposta de reforma trabalhista no Brasil, que já tramita, é qual? É aumentar a carga de trabalho semanal, evidentemente mensal. A carga de trabalho ser aumentada. Mas atenção, isso não é uma característica só da reforma trabalhista no Brasil, ou do debate em relação à questão trabalhista no Brasil, no que diz respeito à quantidade da jornada, o tempo da jornada de trabalho no Brasil. Não é só no Brasil, é um debate internacional. Vou dar um exemplo para vocês, muito fresquinho, que o PSTU participa e ajuda a construir uma central sindical chamada CSP Comutas. E a CSP Comutas, mês passado, fez um debate em São Paulo, lá nos sindicatos metroviários, com militantes da CGT. Me perdoe se estiver falando errado, mas acho que é isso, é a Central Geral dos Trabalhadores da Europa, que tem representação na Espanha, Portugal, França, Espanha já disse, né? E vários países ali, mais da Europa Ocidental, ou seja, mais parte da Europa Ocidental. E alguns camaradas da CGT, isso mesmo, né, vieram para o Brasil fazer um debate junto com o pessoal da CSP Comutas. E eles explicaram muito bem, tem até um videozinho lá disponível no site da CSP Comutas, quem quiser assistir, é muito interessante, porque são os militantes dos sindicatos de lá, né, dando a letra do que está acontecendo, sobretudo na França. São os militantes que atuam na França. Na França é o seguinte, já está valendo na França jornada de trabalho de 60 horas, né, semanais. Em casos especiais, pode ultrapassar 60 horas. O limite dos 7 dias da semana. Né? Pode chegar a esse limite máximo. E aí o que acontece? É que daí ele estava explicando, que eu achei interessante, que ajuda a gente a entender algo que nós estamos já passando aqui. Lá, com toda essa tradição de luta, não vou criar um mantra também, porque tem uma narrativa de que, construída, de que a França é um país revolucionário das lutas, etc, etc. Calma. Isso não dá uma imunidade, um poder super saiyajin para o trabalhador francês fazer greve quando ele bem entender. Né? A dificuldade também de organização na França, né? Porque tem toda uma tradição inegável, mas não é porque tem essa inegável tradição de luta que em determinados momentos da história, inevitavelmente, infalivelmente, os trabalhadores estavam sempre organizados para tomar poder. Atenção, François Hollande, ele conseguiu usar o decreto presidencial e impor o aumento da jornada de trabalho. Se tivesse imunidade, ou seja, nós lutamos e conseguimos tudo que lutamos, eles não teriam conseguido aprovar isso. Ele colocou. Né? Não é questão de aprovar, isso é um decreto, então, é um instrumento que tem lá na Constituição da França que autoriza ele, autoritariamente, ou seja, colocar, ele colocou, né? E agora está tentando discutir aumento ainda mais disso. Só que na França tem uma organização sindical um pouco diferente da nossa, de acordo com os camaradas franceses que vieram para cá. Na França tem uma hierarquia, 3 instâncias das leis trabalhistas. Existe vou falar com as minhas palavras, existe uma lei geral, uma lei trabalhista geral, como se fosse uma CLT zona nossa aqui, a lei geral. Há uma instância intermediária, que seria o que estão tentando fazer hoje no Brasil, que são os acordos coletivos especiais. Que é, por exemplo, o grupo de trabalhadores da Coca-Cola vai discutir
com a Coca-Cola, com o RH da Coca-Cola, com os representantes ali do capital da empresa Coca-Cola, quais serão os seus direitos e deveres. Está dando para sacar? E existe na França isso. Né? E existe uma terceira instância, que é a mais complicada. Eu, Jean, negociando direto como é que vai ser minha relação capital-trabalho na empresa do patrão. Isso tudo é muito complicado. Só que na França existe uma hierarquia. Por que essa hierarquia? Porque desde essa proposta mais individualizada, ou os acordos mais coletivos, de setor ou de empresa, com o patrão, todos têm que estar, não pode ser acordos que não beneficiem ou ainda que lesem o trabalhador. Devem respeitar a lei máxima. Vou chamar de CLT aqui para nós. Lá é a lei geral dos trabalhadores. Não sei o nome exatamente. Né? Mas enfim, não pode, ou seja, tem uma legislação maior e as demais têm que estar subordinadas a ela. Se está falando que, sei lá, o salário é 80 euros, né, aqui em cima, na hora da legislação, nos demais acordos coletivos não pode ser menor que 80 euros, eu falei, é 800 euros. Né? E assim por diante. Acontece que, evidentemente, que isso é no papel, isso é uma convenção. E a convenção, evidentemente, constantemente na história, não é respeitada pelo empresário, pelo capitalista. E, evidentemente, que aí entra um papel crucial dos sindicatos para fazer o enfrentamento. Né? A importância de estarmos nos sindicatos. É verdade que muitos sindicatos não representam a maioria, que não representam os trabalhadores, estão lá, recebem os trabalhadores e jogam para o patrão. Mas atenção, essa Central Geral dos Trabalhadores na Europa, que eu estou falando aqui, que no Brasil está CSP com lutas, é justamente uma central sindical que nasce em oposição a esse sindicalismo pelego, né, que é o sindicato de luta. E grande parte, olha que coisa interessante, grande parte da composição da CG, da Europa que eu estou citando aqui, é composta pelo anarcossindicalismo. Né? Isso é um componente muito interessante, por quê? Porque há um diálogo fraterno de unidade de ação com o trotskismo na Europa e no Brasil. E normalmente trotskistas e anarquistas não se dão muito bem. Né? Nós sabemos toda uma questão da Ucrânia, da Revolução Bolchevique, toda uma crítica. Onde eu vou, meus colegas anarquistas falam, mas é a questão da Ucrânia. E a gente vai discutir a questão da Ucrânia. Né? Ou seja, então assim, há uma rivalidade histórica brutal. Né? E assim mesmo, a condição da exploração capitalista é tão brutal que faz com que essa rivalidade, essa discordância e oposição histórica entre anarquistas e trotskistas, não é que ela seja colocada de lado e esquecida, mas ela é temporariamente suspensa por uma unidade de ação contra o capital. Né? E a influência principalmente mais anarco-sindicalista do que trotskista dessa CGT. Né? O que eu quero chamar a atenção é que no Brasil isso está acontecendo, pessoal. Isso está acontecendo em que sentido? Não uma unidade entre anarquistas e... não é isso que eu quero falar, mas justamente a reforma das leis do trabalho no Brasil. Estão propondo uma reformulação da CLT no sentido de flexibilizar a CLT. Desde 2011, tem uma proposta de fazer os acordos coletivos especiais, que seria aquela segunda instância francesa que o camarada citou. Que era justamente o seguinte, o setor de sapatos, o setor de professores, eles vão fazer, a POS no caso hoje, né? Faria um acordo, ou seja, um setor de professores faria acordo direto, estabeleceria o que seria direito ou não, direto com a patronal. Ou ainda, que seria o terceiro ponto da hierarquia lá da França. Eu individualmente negocio como é que vai ser meu contrato de trabalho. Ou seja, só que lá na França, há que se respeitar, isso é formalidade, atenção? Há que se respeitar a lei geral do trabalho. Aqui que está propondo no Brasil é o fim da CLT, ou seja, não existiria uma lei geral para determinar e dar referência às outras instâncias de negociação, que em qualquer situação é horrível. O que já existe na França já é horrível. Estou querendo dizer que o que tem na França hoje é uma derrota da classe trabalhadora dessas três instâncias. Uma derrota já. Aqui no Brasil a gente tem a CLT e não tem as outras instâncias. Deixar a CLT para passar a ter acordo coletivo especial, assim como no caso francês, é uma derrota tremenda para a classe trabalhadora. E estão colocando isso para a gente cada vez mais. Os momentos de crise são os momentos mais apetitosos para o capitalista colocar essas reformas. Parece muito dócil, né? Mas esses ataques. Reformas aqui tem a conotação que tem o sentido de ataque à classe trabalhadora. Esse é um momento muito interessante, apetitoso, eu disse, para o capitalista, porque nesse momento de crise, com 11 milhões mais, de 11 milhões e 300 mil trabalhadores, e mais de 52%, né? Estou recordando, 52% alguma coisa, de mercado informal, atuando dentro dessa população brasileira, na idade de trabalho, para eles a idade expectativa é de 18 anos até 42 anos de idade, BGE. Ou seja, dentro desse caldo todo de desemprego e informalidade, a classe está fragilizada. E é muito mais apetitoso, ou seja, é muito mais fácil, não é que é fácil, mas é menos difícil o capital colocar esses arroxos. Isso na Europa a gente chamava de plano de austeridade, 2008, 2011.
é também aqui para o Brasil planos de austeridade, que coloca para a classe trabalhadora no momento da fragilidade. Não tem momento melhor de fragilidade do que a crise econômica se manifestando aqui no Brasil, para impor à classe trabalhadora acordos especiais. Ou você aceita, ou você tem... Bom, lembra, Marx, você tem a liberdade dos passarinhos. Ou você aceita, ou você não aceita. É democrático, super, né, democrático. Então você acaba, o capitalista, não queria ficar só falando capitalista no sentido genérico, né? Os empresários, as empresas, né? E no caso atual, essas empresas, elas ganham um representante especial, que não é um grupo Votorantim fazendo isso, que não é diretamente, não é um grupo, sei lá, XYZ fazendo isso, é o próprio Estado brasileiro representando os interesses desses grupos, as grandes corporações, através do Congresso Nacional, aprovando e propondo, e aprovando ou não, mas no caso aprovando, uma série de medidas que reformariam, na verdade, aprovariam planos de austeridade contra a classe trabalhadora. Né? E disse para vocês, escrever aqui bem grafando, tentando, né, grafar maior, né? Quem é que pode mudar isso aí? São os trabalhadores. Mas agora atenção, turma, são os trabalhadores isoladamente, eu, Jean, você, eu quero... Não, a gente não tem força para isso. São os trabalhadores organizadamente. Qual é o tipo de organização? Isso é discutível, eu tenho uma proposta a fazer aqui. Né? Mas não é a única, mas é uma proposta importante. São o quê? São os trabalhadores organizados que podem mudar isso. Se não tiver essa organização dos trabalhadores, atenção, não é porque é a França e a gente fica fazendo referência à Europa francesa. Né? Eu quero que, nesse sentido, a França se ferre. Mas agora, no sentido da classe trabalhadora, internacionalmente existente, eu não quero que nenhuma se ferre. Os trabalhadores na França não conseguiram, olha lá, não conseguiram ter força para poder barrar essa atitude do François Hollande, para poder impor a 60 até 80 horas. Aqui no Brasil a gente tem que ter mais força que a classe trabalhadora francesa. Não para ver a situação complicada que é? Porque a pergunta que a gente pode fazer para discutir daqui a pouquinho já é, a gente tem essa força? A questão é, não sei se tem, a questão é, a gente tem que ter essa força, porque se a gente não tiver essa força, assim como não tiveram, grande parte dos camaradas, os lutadores franceses não tiveram, por mais que lutassem e lutam ainda com força tremenda contra essa exploração capitalista, não tiveram nesse momento da história força para barrar a atitude do François Hollande, né? E nem dessa reforma trabalhista que a França já está sofrendo, já está valendo para a França, né? Que ó, vai discutir como está aqui, já está valendo na França, saca? Então assim, são situações que tanto lá como aqui é a classe trabalhadora que vai conseguir determinar se vai ser ou não vai ser. Como será, se caso como em qualquer momento da história. Qualquer momento da história, muito lembrado. Se a burguesia, por exemplo, não tivesse força, não derrubaria a monarquia francesa lá. Entendeu? Exatamente. Ou em qualquer momento da história. Você precisa de um grupo organizado e forte, coeso. Tá? E aqui já foi aprovada a terceirização, né? Agora eles querem também o aumento de horário, mas também querem também a redução de carga com redução de salário também, né? Tem essa também, Sim. redução de carga com redução de salário. Se a gente observar, essas reformas, essa reforma ela não está numa forma de papotão. Estão anunciando a narrativa, desculpa eu ficar insistindo nisso, né? Há uma narrativa, há um discurso de que, ó, precisa fazer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma política. Há um discurso de que precisa fazer reforma. Mas a verdade é que essa reforma, anunciada em forma de pacotão, ela já está acontecendo nos últimos anos para cá. A reforma da Previdência já está acontecendo desde o governo Lula, né? Intensificando desde o primeiro governo da Dilma. Né? A reforma política também já está acontecendo. Essas reformas, elas não, por mais que a narrativa dê para nós o entendimento de que uma hora vai aparecer um livrinho escrito, essa é a proposta de reforma, ela já está sendo feita aos poucos. E quando a gente vê o livrinho, porque já vai ter um monte de lei já aprovada, organizada em forma de livrinho. Né? Por exemplo, o direito do PIS, PIS-PASEP, já mudou. Mudou sem a reforma ter sido aprovada. A aposentadoria, já mudou também. Né? O direito do seguro-desemprego, já mudou também. A questão da licença maternidade já mudou também. E ainda não foi nem aprovada, hein, a reforma da Previdência, mas ela já está sendo feita, paulatinamente. Esse discurso de que precisamos fazer uma reforma, vamos abrir os olhos, porque, desculpa, eu não estou pensando pastor agora falando, vamos abrir os olhos, ovelhas. Mas a questão é, já está acontecendo. Tem um discurso de que temos que fazer a reforma para poder amaciar a sociedade e preparar ela aos poucos. Porque grande parte da população está esperando vir a reforma da Previdência. Meu amigo, já está rolando. Já está rolando. Esse discurso que vamos fazer é só para acalmar as massas. Só para acalmar as massas. Né? Porque essa reforma trabalhista já está acontecendo, moçada. Já está acontecendo. Principalmente com o governo do PT, né? Assim, com os sindicatos, a maioria traindo assim, a classe também, ocultou todas essas reformas. Agora fica mais evidente, né? Dia 16 vai ter um ato, né, das SP, com a CUT, com a UGT, com o CTB, um monte de coisa.
Mas o PT fora do governo, tira esses sindicatos do Peleguice, pelo menos põe eles para se movimentar um pouco mais, né? Para abrir um diálogo também. Exatamente. A CFCP, ela vem trabalhando nesse sentido de chamar a CUT. Muitas pessoas de esquerda não entendem. Pô, Jean, vocês estão chamando a CUT para participar do ato? A força sindical? A gente não está chamando, a gente fala, ei amiguinho, vem conosco, a gente está cobrando. Os caras, porque a força sindical, ela não vai botar a cara contra o patrão. Mas qual é a função de uma perspectiva revolucionária? É cobrar. É cobrar. E chamar para participar do ato significa, vem, mostra a tua cara. A própria nota do PSP, do CSP falou, não tem muita esperança de que vá continuar, mas é importante no dia 16, mas Cobrar. que venha, mano, né? Porque a direção de um sindicato não é necessariamente, que pensa a direção de um sindicato, não reflete necessariamente o que pensa a base desse sindicato. A maioria dos trabalhadores são filiados à CUT. E a direção e a política da CUT não reflete o que pensa grande parte dos trabalhadores da base. E aí, muitas vezes, o pensamento secretário fala, mas vocês ficam chamando a CUT. No caso, quando eu digo vocês, eu falo a CSP com Lucas, que, de certa forma, a gente ajuda a construir. Vocês ficam chamando a CUT é pelega, a direção da CUT é pelega. O torneio mecânico lá, o cara da oficina ali, da ferramentaria ali, ele não é pelego, não. Ele está sofrendo a crise econômica e está cabreiro com o sindicato dele. Então, a obrigação de uma esquerda revolucionária é provocar a crise nesse sentido positivo, né, de que é justamente colocar a contradição. Vem a CUT, vamos ver se vem. Não vem. Cada vez mais a base chega uma hora que, muitas vezes a direção da FEUESP, quantas vezes em assembleia não tentou, a própria base passou por cima da direção, porque a direção é pelega. Então a gente tem que fazer a seguinte distinção. Uma coisa é a direção do sindicato que está pelegada. Agora a gente precisa dialogar por quê? Com a base desse sindicato. É o trabalhador, o proletário, que está sofrendo essa crise aqui pra caramba. Né? Muitos estão aí desempregados até. Né? Esses não estão fechando com a direção pelega. E a função, no caso da CSP, eu acho que é muito importante, é fazer isso. É o que a central sindical francesa está fazendo, né, na França. Não é diferente, galera. Não é diferente. Não é só porque a França, não é porque eles falam francês, que as centrais sindicais, a maioria das centrais sindicais lá não são pelegas, que fazem o jogo do patrão. Lá também tem isso. Sabe por quê? Porque isso é uma característica do aparelhamento do capitalismo em relação aos movimentos de resistência. Cabe ao sindicato, cabe ao partido. O François Hollande é do Partido Socialista Francês. E aí? Por isso que eu falei de socialismo aqui, já vou entrar nisso. Então, assim, no Brasil, isso já está acontecendo. E há, mais do que nunca, a necessidade da gente se organizar. Né? E todo, acho que o sentido do discurso, todo debate, palestra, cursos, intervenções, atos, tem que ser nesse sentido, de chamar os trabalhadores para se organizar politicamente. Eu não quero entrar no partido amigo, não quero saber onde você vai entrar. A questão, eu queria só contribuir, cabe na parte individual, que não é quase um nada, mas é só quase um nada, não é nada, é só quase um nada. Fique em ínteres com isso. Entenda que é necessário estar organizado. Seja no teu sindicato, no teu movimento social, no teu partido, é necessário fazer uma luta organizada, porque eu sozinho, com o meu cartaz na Avenida Barival City, eu não vou mudar sequer um centavo de real do orçamento do município. Se o meu foco central for fazer, foco da minha vida, for tapar aquele buraco que eu tô vendo aqui na rua, relaxa, eu posso até conseguir tapar aquele buraco lá. Sabe? Mas não vou mudar nada no sistema de acesso à própria cidade. Então é necessário estar organizado para somar. Quando eu digo somar e organizado, não quer dizer que individualmente não posso ser organizado, posso ser super mega organizado. A questão aqui que eu quero chamar a atenção é para a potência da minha organização. Isso que é importante. Porque, eu não quero reforma trabalhista, eu não vou participar, não, o sindicato do pelego. Desculpa, amigo, você pode escrever o melhor texto do mundo, você pode escrever um livro maravilhoso, você pode fazer a palestra assim, mais bonita que o Leandro Carnal. O Ministério do Trabalho está pouco se fudendo com a tua intervenção individual. Agora, se o sindicato central, não é só o sindicato central, reunião de vários sindicatos, se coloca, é outra história. É outra história, que garante muita coisa. Mas olha lá, é uma outra história. Mas já dá enfrentamento, né? Porque o capital ele é organizado, ele Na não é uma correlação de internacional. força, você tem mais força. Né? Muitas vezes, eu sei que muitas vezes é por purismo, muitas vezes é por desgosto, totalmente entendível. Muitas vezes é por decepção, também radicalmente entendível. Pô. A maior parte dos sindicatos são pelegos. Sindicatos de professores, durante muitos anos aqui no Brasil, desculpa, aqui em Rio Preto, durante 25 anos, ficou na mão de um grupo político. Os professores da rede privada, eu sempre dei aula na rede privada aqui em Rio Preto, iam para o sindicato fazer uma denúncia. Antes de voltar para a escola para dar a última aula, o dono da escola já sabia que você tinha que ir lá no sindicato. Direção pelega, traidora, e assim mesmo ficou 25 anos. E ficou 25 anos por quê? Porque a maioria dos trabalhadores, professores, foi um caso específico doméstico, é bom para ilustrar, de Rio Preto, estavam desagorçoados, estavam desanimados.
Desacreditados, atenção, se ficasse desacreditado durante mais de 25 anos, continuaria esse grupo de belecos governando por 50 anos o Sindicato de Rio Preto. Em algum momento da história do Sindicato da Rede Particular de Rio Preto, um grupo de professores teve que tomar iniciativa. E quando tomou essa iniciativa, não só isolado, sei lá, dou aula na Copec, e aí eu fico cabreiro na Copec, conversa com o sindicato é pelego. Posso estar coberto de razão, mas a minha potência é efêmera, é pequenininha. Agora, quando você reúne um coletivo, esse coletivo vai buscar o enfrentamento, vai ter relações de poder, a gente vai ter menor poder ainda, é verdade. Mas há o quê? Uma potência maior do que um indivíduo sozinho. A situação mudou. A situação mudou. Se mudou para pior, eu acho que mudou para melhor. Mas ainda tem muita coisa para melhorar, é claro. É que eu quero chamar a atenção aqui da necessidade de organização. Né? Seguindo então esse último eixo aqui, segundo eixo aqui, eu estou revisando, a gente falou isso um pouco. Nossa, nem com óculos estou enxergando, é foda. Então, falei do culto da informalidade, através da narrativa, né? Você tem que realmente fazer o seu negócio. Isso é a falácia. Infelizmente, não é para todo mundo. Existem exceções que dá certo, é verdade mesmo. Uma vez, a Carlos Amigos, uma revista aí, que eu até escrevo nessa revista, mas publicou uma matéria extremamente banal, boca, tosca, bem burra, dizendo o seguinte, olha, só estou falando Carlos Amigos, hein? Que, assim, eu sou pior para falar. E estou falando que eu escrevo lá nessa revista. Eu estou só mostrando, sem cultuar nada aqui, né, galera? Sem cultuar nada, igreja por fora. O que acontece? Há uma matéria na Carlos Amigos, bem boboca, dizendo o seguinte, era uma matéria de capa na época, foi em 2011 isso. E uma colega minha, estava em Marília, ela falou, Jean, você viu a capa da Carlos Amigos, tal, falando de uma menina que era caixa de supermercados que conseguiu passar em medicina na Unesp de Botucatu. Eu falei, que legal, né? É uma exceção. Pega uma outra revista falando do mesmo caso. O menino que trabalha, cita para mim mais uma. Tem uma? Cita só duas. Caixa de supermercado, pode até encontrar, claro. Mas assim, dando para sacar, exceção. E aí pega da exceção e faz a regra. O capitalismo usa isso. Claro, não estou falando que a revista Carlos Amigos é capitalista, mas certamente é petista. Né? Certamente é petista, de uma certa forma. Usa esse discurso para confirmar, né? Não, se você tentar, você Que vai conseguir. É a narrativa, ou seja, eu crio, basta você acreditar. Isso parece música da Xuxa, né? Mas isso aí é uma coisa que é muito reproduzida até por gente da esquerda. A indústria Sempre cultural. citar a Carlos Amigos. A indústria cultural, como exemplo. Você acredita que é possível, basta acreditar, tudo que tiver que ser, será. Isso é música da Xuxa, é música da Xuxa. O trabalhador chegue ao curso de medicina e tal, mas não faz a ressalva que você colocou aí, que é raríssimo isso acontecer. A maioria dos caixas de supermercado vão continuar sendo caixa de supermercado. Até a E morte. se sair de lá, vai... Estou falando que ninguém não consegue. A gente já mostrou, não consegue, outros mais conseguem. E os outros? São milhares de pessoas. Não são 10, 15 ou 100, são milhares. Milhões. Né? Infelizmente, essa... Agora, gente, qual que é mais gostoso de acreditar? Que o bicho vai pegar, que o filho no caixa de supermercado tem uma probabilidade muito grande de ter também, durante a sua vida, trabalhos precários pro resto dela, ou acreditar que meu pai foi sapateiro, explorado, e eu posso ser o Ike Batista. Puxa a história do Ike Batista. Sempre vai ter uma história bonita, né? Que foi, não sei o que tem. Silvio Santos. Silvio Santos. Sempre tem uma história bonita. Claro, vamos criar uma narrativa de história bonita. Claro, e para isso o historiador é importante, o psicólogo, enfim, tem intelectuais diversos que são importantes para criar narrativa. Né? Agora, o fato, busca a narrativa de um senhor que está 70 anos trabalhando no campo e não tem um cavalo, um jegue, uma égua. Vai chamar de vagabundo? É muito simplório. É porque que não conseguiu? Não acreditou muito. Vai culpabilizar o indivíduo. Típico da sociedade capitalista. Não estudou. Culpabilizar o indivíduo. Não estudou, ou quando teve oportunidade deixou passar. Aí você vai estudar, o Alckmin vai lá e fecha as escolas. Rouba sua merenda. Rouba merenda ainda. É osso. Não acreditou o suficiente, não resumo o suficiente. Sim, exatamente. Dentro do caso metafísico aí, né? Ou fala, você não foi digno de Deus, ou ainda deixou atuar. Isso é muito forte, mano. Por isso deixou o demônio atuar mais na sua vida. Isso pega muito, cara. Isso pega muito. Não que todo mundo que tem uma crença metafísica pensa nisso, entendeu? Mas atenção, milhões pensam nisso. Milhões depositam a sua desgraça na ação do demônio. Ou ainda em si mesmo, acho que é mais do que o demônio. Eu sou culpado, eu não sou digno do Senhor, Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Faz uma selfie aí com Deus me manda. Pastor Jean, posso dar um testemunho? Verdadeiro, mas Claro. vergonhoso. Já fui daqui na Aparecida do Norte pagar uma promessa pro Corinthians. Tem registrado isso. É mentira? Deus É verdade, eu vi isso aí. Mas Ainda é levou o absurdo. filho dele ainda. Essa é pra glorificar Aí a no fé. carro, menino ainda. Acendendo vela pra ninguém. Pra o Corinthians ganhar ainda. Pior ainda. Nossa, E com uma maletinha e Deus propaganda da Ford. Aleluia, aleluia. É, glória.
amarrado. Eu tô voltando aqui, galera. Então, assim, só para formalizar aqui. Como as propagandas mentem para a classe trabalhadora? A gente está falando, né, velho? Você pega, por exemplo, grandes personalidades. Você pega um indivíduo que deu certo, pega a exceção à regra e coloca como regra. Sabe? Futebol, por exemplo. É uma crença muito grande de que vai dar certo. Eu vi ontem uma matéria numa TV aí. Joaquim Barbosa também, né? Ministro lá. Sim, sim. É um negro, como, né? Posicionamento. A Dilma, como mulher, né? Coloca ela, conseguiu chegar. Obama, né? Presidente do Império, aquela coisa toda. O futebol como saída, né? Quantos Ronaldinhos vocês conhecem? Eu conheço um só. Não tem outros Ronaldinho lá, né? Quantos Raiz vocês conhecem? Tem um Raiz só. Sabe? Quantos Tele Santana? Né? Tem um só. Deixa eu Tele Santana. Mas os jogadores que, de uma certa forma, saem da periferia, nem são esses que eu citei. Mas, por exemplo, o Alexandre Imperador, é isso, Alexandre? Adriano, obrigado. Né? Quantos Adriano, daquela favela que ele nasceu lá, saca? Conseguiram chegar a um patamar. São exceções. Exceções existem. Mas existe também, evidente, a regra. E a regra não é assim da maioria das pessoas. A regra é clara. Quantos morreram no caminho? Eu sei, é claro. Então, assim, mas as propagandas vão trabalhar justamente no contrário disso aí. A mesma lógica para o vender um detergente. É complicado isso, é muito seco, mas é a realidade. Me permita afirmar, de uma certa forma, ser um pouco determinista. Há uma essência das propagandas que visam ideologizar uma ideia que a essência não tem diferença de eu fazer você comprar um detergente IP ou qual é a outra ideia, um sonho. Né? Eu preciso vender. Tem um documentário que eu sempre acho interessante citar, que chama Corporações, The Corporation. Né? E ali tem um depoimento de uma psicóloga, eu traduzi como psicopedagoga, mas deve ser uma psicóloga, ou pedagoga, não sei, traduzi como psicopedagoga. Ela diz o seguinte: eu trabalho com a empresa X, eu não estou preocupado se a criança vai comer o brinquedo, se ela vai gostar do brinquedo, eu estou treinada para produzir uma ideia, eu chamo de produto. Produto, não sabe, é tangível. O capitalismo banalizou esse conceito de qualquer ideia do produto. Ideia é uma ideia, produto é outra coisa. E aí o que acontece? Ela diz o seguinte, muito claramente assim, ó, na maior honestidade, a palavra é essa, ela foi bem honesta, ela falou assim, ó, eu produzo um produto, que é uma ideia de brinquedo, que a criança faça para que a criança consiga convencer o pai a comprar o produto. Se ela vai gostar do brinquedo, se ela vai engasar com o brinquedo, se aquilo vai ser realmente educativo para ela, não é a minha função. Eu não tenho obrigação de pensar nisso. A minha função é bolar uma ideia para que a criança queira que compre aquele produto. É que vai nem ser bom ou fazer ruim, não me importa. essas comidas encaixotadas aí, congelado, hambúrguerzinho da Turma da Mônica. Exato. Tá ligado? É pra vender pra quem? Cruel. É. A minha filha Lenita, com 2 anos de idade, ela estava cantando musiquinha de propaganda de pé com pé. Criança sabe o que quer. Quer ganhar um pé com pé. Criança não sabe o que quer. A criança não sabe o que quer. Eu não tenho essa idolatria da criança, não. A criança não sabe o que quer. Quem sabe o que a criança precisa são os pais, os responsáveis, né? Enfim, mas a propaganda vem, a criança sabe o que quer. Né? E a criança quer ganhar um pé com pé. Não, pé com pé não, filho. Você vai ganhar aquilo que dá para comprar ou aquilo que seja importante para o seu corpo, né? Mas vem aquela ideia de autonomizar a criança. A criança com 2 anos de idade sabe qual é o melhor plano econômico do país. Não sabe. Desculpa, eu não faço idolatria à criança. A criança precisa ser conduzida, educada, né? Numa perspectiva emancipadora, eu penso. Enfim. Então, assim, quais as oportunidades do trabalhador diante da crise? Ó, oportunidade é como eu tinha dito naquela hora antes do intervalo. É trabalhar por R$820 de camareira, lá em R$620, agora R$640, mas R$600 lá em Foz do Iguaçu como camareira, com auxiliar de escritório R$800 e poucos. Você pode trabalhar de segurança, você pode entregar flor, ganhar R$50 por dia. Essas são as oportunidades, não sabe? As oportunidades concretas, que não vai te colocar no valor do salário que você tinha quando você era empregado. Vai dar pra acumular capital? De forma nenhuma. Se assalariado você não consegue acumular capital, veja só, eu não sei vocês, eu não sei, cada um tem uma particularidade, talvez sejamos também de classe média, a questão é pensando no assalariado, aquele do salário, né? Muitas vezes chega no final do mês, é clássico isso, né? O clássico, o que é clássico? Se referenciar ao final do mês. Final do mês é foda, não dá pra comer mais lanche, não dá pra comer um guaranazinho, porque o dinheiro tá acabando, ou já acabou o dinheiro. Quem dirá acumular dinheiro no mês que vem? Pra comprar chapinha, Irá comer o lanche. cachorrinho. Eu tô dos meus gostos, né? Enfim, cada um tem o seu gosto aqui. Não vai dar. Agora você está desempregado, você está no informal. Você está fazendo bico, trabalhando de segurança, ganhando R$50 por noite. Eu não sei, era o preço que pagavam lá em Olímpia, R$50 por noite.
Eu tô ligado que eu acho que é o mesmo preço que se paga até hoje. Ah, não, perdão, esquece o link. Mais recentemente, o Monte Líbano, né? Tem várias vezes que eu trabalhei, fiz bico de segurança ali no Monte Líbano, de segurança de baile, essas coisas todas, era 50 à noite, mais um lanchinho. Uma hora da manhã chegava um lanchinho, pão com queijo, presunto. Você trabalhava no carnaval lá, 7 dias, tal, 50 por noite, tal. Você, na boa, você não vai conseguir alimentar a tua família de forma decente. Isso é uma ideologia, isso é uma mentira, é um falseamento da realidade. Você está ganhando tanto de dinheiro, mas não é um tanto de dinheiro que de verdade dê para alimentar a sua família, dê para poder comprar livros. Seja, comprar livros fica até surreal, né? Você tem que comprar livros, enfim, cada um tem suas necessidades. Ou seja, não dá para fazer deslocamento. Às vezes é uma quantidade inferior do que cada convite é vendido. E a lógica do capital é que pelo menos o salário seja o mínimo. Não se fala salário máximo, fala salário mínimo. Mínimo, o que é isso? De onde vem essas expressões? É mínimo no seguinte sentido, é o salário que a quantidade de valor minimamente necessária para você comer, morar e no outro dia cedo estar lá na fábrica trabalhando de novo sem morrer. Sustentar a tua família, né? Não é nem Você- só pro cara. É o coletivo que você vive. E aí o que acontece? A gente chegou em patamares, já estamos faz tempo, em patamares da história, que a nomenclatura se manteve, salário mínimo. Mas o salário que se ganha no Brasil, por exemplo, arredondando para milão, hein? É 800 e quanto? 45? 880, né? 800? Então, assim, arredondando para milão. Desculpa, 880, exatamente. Não é 880. Hoje, de acordo com os cálculos do DIEESE, tem na cabeça o mês de maio, já tem todo mês sai. No mês de maio, era 3.480 quebrado por mês. Pela Constituição, né? De lazer, Exatamente. vestuário, Para garantir o mínimo. cachaça. Quando o Brasil está distante disso, isso é extremamente distante. E assim, o DIEESE é um centro de pesquisas que o próprio governo ele não nega. Ele entende que, ó, realmente, a gente reconhece que esses números deveriam ser esses. Os números deveriam ser esses, no mundo efetivo. Né? Ou seja, R$3.500, saca? A gente está recebendo 880 ou 1.000, né? Assim, estou sendo generoso com 880, estou sendo formalista, quer falar lei. A gente sabe que a maioria, eu acabei de citar aqui, salários menores que R$880. Tem pessoas que estão vivendo de bico, moçada, por dia ganhando aí abaixo da lei da pobreza. Tem um pessoal que vive com menos de $1, saca? Por dia, fazendo uma média aritmética. Tem um pessoal que simplesmente vive só de favor, saca? E eu não estou falando de 10 mil, eu estou falando de 50 mil pessoas. Eu estou falando, em potência, 11 milhões de pessoas. Me permita uma aproximação metafórica, estou falando de aproximadamente, uma população da cidade inteira de São Paulo, aproximadamente, desempregada. Desempregado significa, não vendo força de trabalho. Alguém está me sustentando, alguém está me ajudando. E esse número pode ser até maior, né? Desculpa, não Esse número pode ser até maior. Muito, cara. Assim, ó, não é que pode não. Esse número é bem maior. É porque esse número aí, ó, de 11 milhões, não inclui os 52% da população brasileira que já está trabalhando, desde 2011 esse dado, hein? Já está trabalhando no mercado informal. 52% é de mercado informal. A maioria dos trabalhadores do Brasil trabalham no mercado informal. Daqueles 48% que sobrou, desses 48%, 11 milhões estão desempregados. É do IBGE, né? IBGE é isso. Então, pode ser que esteja até Pode ser mais, pode ser mais. dosicando isso aí, né? Então assim, mas isso é uma lógica da crise, dos momentos de crise do capitalismo, sabe? Não é uma particularidade do Brasil, por isso que é uma crise estrutural. E as oportunidades existem, mas elas são as mais precárias possíveis. E não é para todo mundo, não é para todo mundo. O pessoal que faz segurança no Monte Líbano precisa mais ou menos de umas 30 pessoas para o carnaval. Só 30, naquele caso ali. Você vai ter que buscar outras vagas em outros lugares. E aí o que acontece? Há o discurso que eu estava falando, narrativa, das saídas possíveis, etc. Qual é a saída? A saída nossa, né, no mundo do trabalho, é a informalidade. 52% dos brasileiros, desde 2010, já estão, 52% desde 2010. Talvez isso não aumentou, eu estou com um dado aqui de 2010 na cabeça. 52% era da população brasileira, em metade economicamente ativa, era já no trabalho informal. Sem registro em carteira, sem periodicidade, vamos chamar isso de bico, na melhor das hipóteses. E na política, a única saída é a política de austeridade, né? Também não tem Por parte do capital, vai vir todo o discurso adocicado, mas é austeridade. E a saída que acontece? Acaba sendo o culto a esse mercado informal. Gente, aqui em Rio Preto eu lembro muito bem disso. No final de ano, olha só que coisa louca. O presidente, não sei se era o presidente ou secretário, o sindicato dos comerciários, ia até a TV dar entrevista, dizendo que estava muito feliz, porque nesse final de ano, na época do Natal, é uma semana!
nessa semana de Natal, desculpa, é um mês, na semana, no mês de dezembro, será gerado mais não sei quantos mil empregos no Rio Preto. Estava flutuando, emprego sem carteira registrada. Desculpa, a justiça seja feita nos últimos 3 meses normalmente, não é um mês só não. Deixa eu ler agora aqui, mais claro. São 3 meses de emprego que você tem. Em vez de criticar isso e dizer, olha a precarização do trabalho cada vez maior, o número de desempregados aumentando, desempregados aumentando, empregados diminuindo, para poder equacionar isso entre o quê? O trabalho informal. E em vez de ser criticado, porque não gera postos fixos de trabalho, com mínimas garantias trabalhistas, acaba sendo elogiado por parte dos sindicatos, como algo bacana, maravilhoso, e divulgado pela mídia, né, pelos veículos de comunicação de massa, como se fosse o grande upgrade para o desenvolvimento econômico de São José do Rio Preto. É verdade que dá um upgrade para a economia rio-pretense, mas para os empresários rio-pretenses, não para os trabalhadores. Para os empresários rio-pretenses que não vão contratar, por exemplo, 10 mil pessoas, 10 mil rio-pretenses com carteira assinada, mas vão contratar 10 mil rio-pretenses sem pagar direito trabalhista. 10 mil rio-pretenses, são mais de 10 mil, eu estou citando um número só, que não terão benefícios XYZ. Claro que é muito bom para o empresário rio-pretense, e não para o trabalhador. Agora o trabalhador, não precarizado, sobretudo nesse momento de crise, vamos chamar assim, de momentos cruciais da crise, que é o que a gente está vivendo agora. Está tão precarizado que ele compra o discurso do trabalho informal. Ele compra o discurso, olha, não vejo a hora, e é verdade que ele não vê mesmo a hora. Tem que comer, tem que alimentar, tem que viver. Ele não vê a hora de surgir no final do ano para fazer um biquinho de Papai Noel. Por exemplo, deixando a barba crescer para fazer isso. Porque ele entende que ele comprou esse discurso, ele compra o discurso de que essa é a saída mesmo. Mas essa saída é a saída que está propondo o capital. Que vai beneficiar, na verdade, o próprio empresário. E qual que é a saída, então? Ele entra no terceiro eixo temático. Qual é a saída para o trabalhador? Atenção, a saída para o trabalhador que é explorado no sistema capitalista nunca virá. Estou sendo absolutista e paga o preço por isso. Nunca virá por parte do capital, pessoal. Se o capital, a não ser que tudo isso que eu estou falando aqui esteja equivocado, tudo bem, pertinente dizer, não, Jean, tem outras saídas. Mas se Marx não estiver errado, né, e eu não estiver falando asneira aqui para vocês nessa tarde toda, qualquer tipo de proposta que venha do próprio sistema capitalista para a classe trabalhadora, e essas propostas existem, e os trabalhadores têm mais acesso a essas propostas, nenhuma delas dará a solução para a classe trabalhadora. Só há uma saída possível para a classe trabalhadora. Quando esses trabalhadores se organizados, repelirem as propostas que vêm do próprio capital, teremos o que? Uma situação de conflito. Estou falando de manifestação. Veja a França, por exemplo. É o que está acontecendo aí. Ou veja a nossa própria história em outros momentos da história. Né? Veja a greve dos trabalhadores, por exemplo, em 1907 no Brasil. 1917, na cervejaria da Brahma, em São Paulo, sobretudo no Rio de Janeiro. Os trabalhadores precarizados, sobretudo anarcossindicalistas. Precarizados ao extremo, não aceitaram negociação com a patronal e foram fazer o quê? Greve. Naquela época a greve não era um direito constitucional, hoje é. A burguesia aceitou isso. Aceitou porque tem uma oposição a ela. O que acontece? A maioria foi extremamente, ou seja, todos foram demitidos. Muitos foram mortos. A repressão do governo do Café Velho foi brutal em cima desses trabalhadores. Brutal! Brutal! Por quê? Porque buscaram uma alternativa diferente da alternativa proposta pelos empresários. E se a gente pegar a história das greves no Brasil, e eu não sou nenhum especialista nisso, mas não precisa ser, a princípio, um debate mais rápido, nós veremos que não só no Brasil, vou ser mais ousado, no mundo, todos os movimentos grevistas foram e continuam sendo, do século XVIII ao século XXI, radicalmente reprimidos. Radicalmente reprimidos. Por quê? Porque propõem uma saída por fora dos interesses do capital, não o mantra do capital. Você sabe, pelo menos uma vanguarda sabe que isso é balela, não vai resolver nada. Eu posso até ser conquistado, pelo discurso de que, olha, vem aqui, amigo, é aquele lance do xadrez. Eu coloco uma regra para o tabuleiro de xadrez e chamo você para jogar comigo. Né? As minhas peças se movimentam para todos os lados, e aí vocês se movimentam tradicionalmente nesse movimento. Eu vou ganhar sempre. Por mais que... Agora, quando eu te convenço que as regras do jogo é essa, e você aceita jogar xadrez comigo, mesmo com essas regras do meu jeito, desculpe, eu vou sempre ganhar. Você não tem nenhuma chance matemática de movimentar uma pedra que sequer capture um peão no meu exército.
Né? Agora, qual é a função da vanguarda revolucionária? Dizer, nós somos os melhores? Não, essa é a função das igrejas. A função da vanguarda revolucionária é apresentar uma perspectiva para a classe trabalhadora que seja por fora, contrária, ao avesso da proposta do capitalista. E é claro que essa proposta para chegar na classe trabalhadora é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque o capitalista usa televisão, jornais, novelas, filmes, enfim, a indústria cultural está ao seu favor, está a seu favor. Agora, a classe trabalhadora ela precisa de outras saídas, outras possibilidades. E eu vou ser bem absolutista. Existem muitas saídas fora do capitalismo. A questão é que muitas vezes a gente não conhece essas saídas. Ou muitas vezes as conhece de forma muito vulgarizada. Eu diria que a primeira, e para esse momento da história, seja na França, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, no Brasil, o primeiro ponto central é a organização da greve geral. Greve. Por quê? Porque a greve, embora seja no Brasil um direito constitucional, ela é, ou seja, a greve que é legalizada, que o Estado reconhece, é aquela greve responsável. É assim mesmo. A linguagem jurídica que se diz nos autos é essa. Uma greve com responsabilidade. Vamos supor que o setor da saúde vai fazer greve. Tem que deixar pelo menos, não sei se é 14% ou 10%, não sei o número agora. É um número menor que 20%. Deixa tantos por cento funcionando. O professor vai fazer greve, tantos por cento da atividade da escola tem que estar funcionando. Vai fazer uma passeata, tem que pedir autorização para a polícia para poder ter direito de andar no calçadão de Rio Preto. Vai fazer panfletagem? Peraí, que regras são essas? São regras dos donos do capital colocadas e que nós naturalizamos e aceitamos. É necessário o rompimento disso tudo. Eu não estou falando de fim da propriedade privada ainda não, hein? Estou falando do direito de greve no sentido revolucionário e não no sentido constitucionalista, no sentido do direito constitucional. Você possui o direito de exercer, enfim, a ação de greve, o direito de greve. Não, esse aí tem limites brutais que existe para a greve realmente não funcionar. Professor, desculpa, eu tive uma sala de aula aqui, desculpa. Ô, Giga, mas não é muito irresponsável o setor da saúde fazer greve e não deixar nem um pouco funcionando? Atenção, irresponsabilidade é o Estado não pagar o mínimo para essas pessoas atenderem todo mundo com decência que está lá. Aí pode indignar o indigno. Não é indigno ficar sem ter aula. Não, indigno é você fazer de conta que tem condições de dar aula, né, e não fazer greve. Isso é indigno. O que é isso, gente, que eu estou falando? Greve. Não na perspectiva da Constituição Cidadã. Não na perspectiva do direito constitucional. Não estou falando disso. Se eu apelar e abraçar o direito constitucional, eu já estou abraçando o interesse e os caminhos de soluções que o Estado burguês está colocando. E quando tem greve, a mídia ela não vai ouvir os grevistas, as reivindicações, vão ouvir os usuários, o usuário da saúde, ou do ônibus lá que perdeu Da cabreira, né? da cabreira. E normalmente esse usuário que no momento da greve vai reclamar, e eu entendo, claro que ele vai reclamar, é o usuário que também vai reclamar sem a greve. Quando não tem greve, ele reclama também. Só que não ouve, né? Não tem espaço. Exatamente. Então o que eu estou colocando aqui, pessoal, é uma perspectiva de greve, não no sentido do direito constitucional, repito, mas é uma perspectiva de greve na perspectiva revolucionária. Coisa que a esquerda não pode ter medo de falar e tem que inflar os pulmões para poder falar isso. A perspectiva de greve, nesse sentido revolucionário, não tem nada a ver com a Constituição de 88. No sentido de que quem determina o que será feito é a classe que está movimentando a greve. É um conflito direto mesmo. Exatamente. E nesse sentido, grande parte da esquerda, e aí estou já no terceiro e último bloco, ela capitula essa perspectiva de greve. E abraça o sentido constitucional da greve, que é justamente uma greve para não funcionar. Uma greve para não dar certo. Ou muito porcamente dar certo. Migalhas. Que é o que normalmente acontece. Quando você tem uma perspectiva revolucionária de greve, você não tem, por exemplo, o pelotão da Polícia Militar da cidade de Rio Preto, determinando por onde a caminhada vai passar, no caso da passeada. Quem determina e delibera como será, quando será a greve,
Conselho Popular, o Conselho Operário. Olha você assim, ó, é a base de trabalhadores. É um nome certo para isso aqui. Chama-se. Quem determina a greve aqui, nessa perspectiva revolucionária, é o comando de greve. E ele não é sargento, ele não é general, ele não é promotor, ele não é juiz, não é desembargador, nem presidente da república. Ele é trabalhador. Ele pode ser torneiro mecânico, ele pode ser professor, ele pode ser costureiro, ele pode ser sapateiro, ele pode ser ambulante, ele pode ser um trabalhador desempregado que compõe o comando de greve. Essa é a autoridade máxima de um movimento revolucionário grevista. Que não vai ignorar todas essas constitucionalidades. Porque o poder do Estado vai vir com o metralhador para cima da gente. Mas uma greve revolucionária não pode. Se a gente consegue fazer isso, é uma outra coisa. A gente pode discutir isso, a gente vai discutir, né? Mas, em tese, uma greve na perspectiva revolucionária não pode ficar refém da autoridade, da liberação da rua pelo general da Polícia Militar. Ela não pode ficar refém da leitura que um promotor formado na faculdade XYZ vai ter sobre aquela situação. Quem tem que deliberar é o comando de greve. Hoje, nas caminhadas de junho, fui num dia, né, que a gente chegou assim em frente ao pelotão ali, né, que dali não podia passar. Aí a gente começou a gritar lá, né, o povo unido, tipo, querendo ir pra frente lá. Aí o pessoal que meio que organizou a greve, né, falou, não, pessoal, a gente tem, conversou, né, sei lá, enfim, não pode estourar o bloqueio não, que a polícia está do nosso lado, quer dizer, Tá vendo? foram eles que... Esse é o tipo de manifestação do Estado burguês capitalista que Eu é. achei... Ele administra. Por quê? Porque aí, por mais que individualmente ou grupalmente tenha uma perspectiva revolucionária, quando o grupo, o coletivo, ou massa, como vocês queiram chamar, não tem essa perspectiva revolucionária, e tem a perspectiva reformista, que é o que eu já vou entrar, tem esses limites brutais. É o limite que quem dá é o próprio dono do poder, ou os representantes dos donos do poder. Né? E aí mata. Agora, há que ter o pé no chão e falar, nós temos organização para ir para além dos donos do poder? Não, não temos, então temos que criar essa organização. Por isso que eu sempre costumo dizer, greve geral, no sentido revolucionário, necessita ser construída. Não é simples assim, ó. Vamos fazer a greve revolucionária agora. Não, a gente não é assim. A gente tem que construir essa greve. E a gente vai partir dos limites do Estado, é verdade, dos sindicatos, né? E a partir disso tentar aumentar. Isso não se faz do dia para a noite. Isso demanda tempo. Mas para fazer isso, necessita de ter uma compreensão. Aí a consciência é muito importante. Você tem que ter consciência dessa realidade. Essa realidade material tem que te provocar uma consciência de que é necessário fazer greve para além do que determina a promotoria. Não sei nem se é promotoria, mas é o poder público. Né? Representante do poder como promotor. E isso vai aos poucos. E às vezes a gente consegue construir isso, por exemplo, em 2013, aqui em Rio Preto. Eu estava morando em Pedranópolis, essa cidadezinha pequenininha aqui, perto de Fernandópolis. E aí eu vi o Diário da Região, que chega lá também, eu vi a Avenida Alberto André lotada de cabo a rabo, eu chorei. Falei, caralho, Rio Preto é uma cidade coronel, uma cidade conservadora, arcaica. Isso aqui é Age of Mythology. Onde eu tô também é, onde eu tô também é. É Age of Babilônia, onde eu tô. Né? Mas aqui é Age of Mythology. Né? E Rio Preto conseguir ir para as ruas daquele jeito, né? Olha que massa, mas eu não tenho nenhuma ilusão. Grande parte daquelas, mais de, uns falaram 11 mil pessoas, outros 13 mil, os mais exaltados 15 mil pessoas. O fato é, estava lotado lá, aquele pedaço da Andaló, estava lotado da Andaló. Isso é inédito no Rio Preto. Não é que não, já teve uma vez, não teve não. Manifestação popular daquele jeito lá foi a primeira vez na história da proporção. Nunca teve. Mas nunca tive ilusão. Eu falei assim, ó, grande parte do que está aí é altamente conservador. É a galera que vai falar, não, sem violência, o choque dando porrada em você, e ele vai estar lá dando porrada e falando, sem violência, galera, não vamos pra cima do choque, vai estar levando porrada no choque aqui. É o conservador brutal. E eles mesmo oprimindo. O próprio Marcola lá do PSTU levantou bandeira do PSTU, apanhou lá praticamente, lá dos próprios manifestantes, sem bandeira, sem partido, essas Em conversas. 2013, várias cidades foram rechaçados. E concomitante, eles ficam mais à mercê e infértil ao discurso messiânico da extrema-direita. Sim, também acontece aqui, eu acho que também acontece isso. E o que eu penso, galera, só para dar esses encaminhamentos aqui, para a gente fazer o debate mais formado. O debate já está acontecendo, né? Mas, ou seja, essas oportunidades elas são as mais precárias possíveis. Né? É necessário fazer o que então? Uma greve geral. Só que aí vem a questão do socialismo. Terceiro eixo, coloquei aí, as saídas socialistas. Por que o plural? Porque não existe só o PSTU. Pô, né? Sacanagem, né? O PSTU hoje está comemorando 22 anos.
né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, né, desses últimos tempos. Agora, antes do PSTU e depois do PSTU, outras organizações que também se reivindicam socialistas foram criadas. Eu estou chamando a maioria dessas organizações de reformistas e neorreformistas. Esquece o PSTU por um momento aqui. Daqui a pouco eu vou fechar com isso, porque eu já falei e fui honesto com vocês. Nós temos o quê? Uma tradição. Deixa eu usar o dado um pouco mais aqui. Quando a gente fala de socialismo, é necessariamente entender que existe um troço chamado tradição socialista. Beleza? O que é isso? E aí eu não vou começar com Marx não, hein? Lá. Desde a época da Revolução Industrial, se desenvolveram perspectivas socialistas. Formas de entender o mundo em que se apregoava uma justiça social. Depois do século XIX, esses primeiros pensadores socialistas foram chamados de socialistas utópicos. Não vou trabalhar um por um deles aqui, mas só para dizer o seguinte. Existe, desde o Proudhon, estou escolhendo um aqui, tá bom? Desde o Joseph Proudhon, existe uma tradição de pensadores socialistas e organizações, não só pensadores individualmente, mas organizações socialistas que apregoaram um mundo mais justo. As formas de defender esse mundo mais justo são as mais variadas possíveis. De Proudhon, Bakunin, Marx, Engels, Lassalle, se pensar, enfim, é uma tradição muito grande. Quando eu falo tradição, significa que existe uma história, né, de pessoas que defendem o socialismo. Eu estou falando a partir de uma perspectiva aqui, que é o trotskismo, que é o marxismo. Então eu estou tentando dialogar direto com os textos do Marx, do Engels, do Trotsky, do Lenin, é uma parte da tradição, que é considerada, se chamou de socialista científica. Tudo bem? Outra parte dessa tradição socialista, também, outras partes, também reivindicam o socialismo científico. Mas grande parte dessa tradição socialista, seja ela utópica ou não, os anarquistas não gostam dessa classificação de socialistas utópicos. Ele não é utópico. Um anarquista, por exemplo, Joseph Proudhon, né, nem Bakunin. Né? Os marxistas, vamos chamar assim, socialistas, o pessoal que se ligou, sobretudo a Segunda Internacional, a Terceira, a Quarta Internacional, são utópicos, metodologicamente são utópicos. Mas esse é um outro debate que eu acho que é importante fazer, mas só para considerar, eu quero chamar a atenção para que a gente possa dialogar aqui, para entender o que é essa tradição socialista. É a história do socialismo. E aí do Proudhon ao Riazanov é extremamente importante. Mas lembrando, tradição, tem diferenças, tem conflito entre os socialistas. Tudo bem até aqui? Então eu queria pontualizar, como eu coloquei no meu scriptzinho aí, é o seguinte, no século XIX existe uma parte da tradição socialista que está aglutinada, que está reunida na Segunda Internacional. Vamos lá rapidinho? Se a gente pensar no século XIX, criou-se, né, em 1864, a Primeira Internacional. Nessa Primeira Internacional existe uma pluralidade gigante, galera. Tem republicano ali, tem democrata radical ali participando, tem anarquista participando, tem o que nós chamaríamos hoje de horizontalistas, né, tem liberais participando, né, tem comunistas participando. Tudo bem? É uma unidade mesmo, assim, brutal, de uma diferença gigantesca com brigas intermináveis, que até hoje continuam essas brigas. Tudo bem? Isso é a Primeira Internacional, resumidamente. Depois da Segunda Internacional, nos anos 90 do século XIX, 1894 ou 6, eu não lembro, foi fundada a Segunda Internacional. O fato é que a Segunda Internacional ela é predominantemente o quê? Comunista. De comunistas. Né? E aí, o pessoal, os anarquistas, muitos vão dizer a Segunda Internacional é a Internacional do Marx. Não, o Marx estava morto já nessa época. Né? Uma crítica do anarquismo que não tem fundamento algum. Né? Mas é verdade que as ideias do Marx estão muito presentes, extremamente viva. Né? E a maioria da Internacional era marxista. Né? Marx não gostava dessa expressão marxista, mas fazia essa crítica na perspectiva do Marx ao capitalismo. Muito bem. Ainda nesse finalzinho do século XIX, na época da Segunda Internacional é uma reunião de organizações, conjunto de organizações de vários países para lutar internacionalmente contra o capital. Tudo bem? Então são vários partidos, organizações. Ali na Segunda Internacional, e começa a ter partido mesmo, como nós conhecemos hoje. Até então eram organizações, movimentos, sindicatos que faziam parte da Primeira Internacional.
Na Segunda Internacional, você tem vários partidos. E tem um partido que se coloca como comunista, embora o seu nome fosse Partido Social Democrata Alemão, esse é o maior partido ali no final do século XIX. Milhares de filiados, milhares de militantes, que é diferente de filiado. O militante ele está ali 24 horas, pretensamente 24 horas, trabalhando para a Revolução. A direção desse partido, que fazia parte da Segunda Internacional, acreditou que existia um outro caminho mais rápido para chegar ao socialismo. Eu estou falando de alguns personagens, sobretudo Eduard Bernstein. O Bernstein ele vai acreditar que o Marx estava equivocado com esse papo de revolução. Que para chegar ao socialismo seria muito mais eficaz e muito mais rápido se nós fizéssemos um conjunto constante, conjunto de reformas. Sem romper com o Estado burguês, sem fazer essas coisas de revolução, vamos fazer um monte de reformas, através de leis socialistas. E com isso, nós vamos chegar no momento, falando do Bernstein, vai chegar um momento que o Estado vai estar tão lotado de deputados, e a questão não era utópica não, hein? Porque assim, a maior parte do parlamento, acho que é Richenstein que fala, não sei, mas a maior parte do parlamento alemão era de deputados do Partido Social Democrata Alemão. Você tem noção do que eu estou falando? No meio do século XIX, auge da Revolução Industrial, Inglaterra pipocando com o imperialismo, guerra dos Boxers, guerra do Ópio, caramba 4, e quem era o maior partido de maior expressão no parlamento alemão? Eram comunistas. Só que com uma direção reformista. Eram socialistas, revolucionários, sérios, mas que tinham um direcionamento extremamente diferente do Marx, que se opunham ao Marx. No segundo momento, dentro desse mesmo partido, tem outro nome que eu queria citar, que é o Karl Kautsky, que foi aluno do Engels, que foi contra o Bernstein no início, mas no segundo momento percebeu que o Bernstein tinha fundamento. Ah lá, eu não concordo que tinha fundamento, mas lá, no caso, eles eram os intelectuais, não eram os únicos, viu pessoal? Estou citando dois aqui. Mas, ou seja, eles eram os grandes dirigentes do Partido Social Democrata Alemão. Ao lado disso aí, tem Rosa Luxemburgo, que não está concordando, tem uma galera que não está concordando. Mas eles conseguem maioria no partido para poder convencer de que os deputados do partido deviam lutar por um socialismo via o Estado burguês, através de leis socialistas. Ora, é uma proposta, mas atenção, é uma proposta nova. Esse não é o socialismo revolucionário. Por quê? Acredita esse socialismo da Segunda Internacional, como eu coloquei aí, nesse século XIX, esse socialismo não acredita no socialismo revolucionário, mas no socialismo reformista. Eu não quero aqui pejorativar, eles acreditam que dava para atingir, eles acreditavam que dava para atingir, estou falando desses dois caras, né? Sobretudo o Kautsky, eles acreditavam que dava para atingir o socialismo fazendo reformas. Ficaram para a história conhecidos como os reformistas do século XIX. Que dão vida ao movimento, que não fica só preso à Alemanha, é o reformismo no século XIX. Outros países também vão acreditar nisso. Na França também se desenvolverá uma série de campanhas que não estão mais questionando a propriedade privada, o assalariamento, mas estão lutando por leis trabalhistas. Claro que é importante isso. Vocês concordam? É extremamente importante. Mas aonde fica a proposta de fazer a revolução? Capital, isso é ótimo. Maravilhoso para o capital. Maravilhoso no capital. Tanto que tem uma internacional capitalista, com certeza. Essa internacional adora esses presidentes socialistas. Ó, a internacional capitalista chamava nessa época aí, na Europa chamava Santa Aliança. Feita em 1815. Eles souberam hoje chama ONU. de pegar negros, mulheres ou socialistas históricos para governar para o capital. Isso ficou ótimo, né? Nos últimos 20, 30 anos. Fizeram um monte, né? Exatamente. E é importante que você está falando para a gente pensar assim, da mesma forma que os socialistas estão se organizando, os capitalistas estão se organizando bem primeiro. Bem primeiro. E internacionalmente também. O que eu queria chamar a atenção é que, então, nesse século XIX, você tem uma linha chamada de reformismo. Um socialista reformista. Né? Sem pejorativar. Ele acreditava que dava para atingir o comunismo, passar pelo socialismo e atingir o comunismo, através, se apropriando do Estado burguês. O parlamento, né? Via parlamento. O Estado burguês sendo apropriado via o parlamento, a atuação do parlamento, ou seja, fazendo leis. Ora, as bolas, isso se mostrou extremamente equivocado. Né? Mas isso é muito simples, a gente falar isso aqui no século XXI. Né? Agora, quem estava militando lá, também nem todos aceitaram isso, mas a maioria aceitou, achou que esse era o caminho. Mas é importante citar a Rosa de Luxemburgo, que está dentro desse contexto, uma passagem do século XIX para o XX, e que não concorda nem um pouco com isso. O Partido Social Democrata Alemão aceitou participar da Primeira Guerra Mundial. Apoiar, né, a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O que é isso? Como assim? Um partido comunista, embora chamasse Partido Social Democrata Alemão, é o Partido Comunista, aceitar colocar os seus militantes para lutar para defender os interesses dos capitalistas alemães. É um absurdo isso para a proposta socialista revolucionária. Absurdo.
Né? A Rosa Luxemburgo foi uma das maiores que eu tenho conhecimento, deve ter outros que não, pela minha ignorância eu não sei. Mas a Rosa certamente foi uma das emblemáticas vozes que se levantou nesse momento dizendo isso não é revolucionário. Né? E começa a fazer uma série de críticas internas ao Partido Social-Democrata naquela época, o que vai render para ela anos depois, na década de passagem dos anos 20, dos anos 19, 18, 20, dos anos 20, a sua morte, o seu assassinato. Com a conivência do Partido Comunista. É o companheiro dela. O Karl Liebknecht. E aí o que acontece? Essas pessoas que foram contra, muitas foram exiladas, foram expulsas do partido, e grandes lideranças foram literalmente assassinadas. No caso do Liebknecht e a Rosa Luxemburgo. Então, assim, tem limites esse socialismo do século XIX, que é o socialismo reformista. E aí eu coloquei um item chamado de neo-reformismo. Gente, é a manutenção da proposta reformista, só que no século XX e XXI. Né? Hoje em dia, do século XX até hoje, já está nessa entrada de século XXI, o reformismo continua existindo. E o que eu estou chamando aqui de neo-reformismo, por exemplo, é o Syriza na Grécia, que é um partido, que é um movimento, uma colisão na realidade, né? Tem só um partido. O Syriza é um movimento de várias organizações que se uniram para poder ajudar, se dizendo socialista, atenção, se dizendo socialista para poder representar a classe trabalhadora no parlamento grego. Em 2008, nós sabemos muito bem qual foi o papel do Syriza. Né? Amaciar a carne para o cão capitalista morder os trabalhadores gregos. Em 2012, 2013 agora, perdão, 2014, né? A gente viu o papel do Syriza. Teve todo um impeachment a favor do não, ou seja, não vamos ficar mais na comunidade europeia, porque isso aqui está só massacrando cada vez mais a gente. Né? No plebiscito, o não venceu. O que o governo de Cispra, que é um representante lá, que representa, enfim, o Syriza, qual foi o posicionamento dele? Ele ignorou o plebiscito. Fez todo o movimento nacional grego, a maioria do povo grego jogou as regras, foi lá, voltou, isso é plebiscito, essas paradas todas, tudo sabe democrático burguês. Aceitou a regra do jogo do Syriza, e no final das contas o Syriza fez o que fosse interessante para os seus lacaios, ou seja, a comunidade, o Banco Europeu. Ignorando totalmente. Dá para sacar? É a traição do movimento reformista. Uma característica do movimento reformista é a traição da classe que apoia ele. Porque a classe trabalhadora vai ser compelida a dialogar com o movimento reformista. Porque o movimento reformista está brigando por coisas muito importantes, sim, é verdade isso. O movimento reformista briga por questão de salário, melhor transporte, melhor educação, tudo isso é importante. Nenhum revolucionário nega que isso é importante. E o revolucionário tem que fazer isso também, o socialista revolucionário. A questão é que o socialista revolucionário não para por aí. Ele quer suplantar o capitalismo. E a questão mais principal nesse momento que eu quero chamar a atenção é o papel da traição, o papel traidor dos movimentos reformistas que se intitulam socialistas. Há uma traição gigantesca do Syriza em relação ao povo grego, estou falando de coisas recentes. Eu poderia ficar nos anos 40, nos anos 60, eu estou pegando coisas recentes aqui. Né? Ou seja, há uma traição gigantesca do Syriza em relação aos interesses da classe trabalhadora, que faz com que a classe trabalhadora queira radicalizar o discurso, mas os limites do movimento socialista, que é reformista, são tremendos. E ele não vai radicalizar, sabe por quê? Porque o movimento socialista reformista, ele não é radical. Vamos para a lousa por um minutinho, por gentileza. Qual é a diferença entre revolução e reforma? Vamos lá. Diego, você já viu isso aí? É o primeiro botão, por favor. Eu estou pegando o Marx num livro chamado O 18 por Nada de Luiz Bonaparte, para ficar uma referência aqui, etc. Tá? Mas olha lá. Para o Marx, revolução significa mudança radical da estrutura. Radical no sentido de nas raízes. Né? Isso. Reforma. Para o Marx, se pensar o Bourdieu, qualquer autor, pode significar outra coisa. Eu estou numa perspectiva, né? Tenho que colocar para vocês aqui qual é a minha perspectiva de mãos abertas, jogo justo. Minha perspectiva é o Marx. Reforma para o Marx são mudanças. A palavra que ele usa não é mudança, é transformação. No caso, transformações radicais. E no caso aqui, transformação, mudança, transformação parcial. A perspectiva revolucionária marxiana admite a existência de reformas. Mudanças que mudam parcialmente a realidade são extremamente importantes. Não tem cabimento um revolucionário falar assim, eu sou contra reformas. Só se for por purismo. O próprio Lenin, acho que ele falou que é necessário, mas principalmente reformar o socialismo, não é reformar o capitalismo. Exatamente.
Falar reforma parece que a gente pensa só no lado capitalista, né? É que muitos socialistas vão ter a reforma como um horizonte da vida. Para um socialista revolucionário, a reforma é uma parte do caminho. Da parte que interessa chegar no filão, que não é a reforma, mas a revolução. Mas aqui, ó, revolução, sem ficar com medo. Definição sociológica isso. Revolucionar significa transformar radicalmente uma dada realidade. Reformar, não, reforma é menos. Não, para. Conceito sociológico. Reformar significa mudanças parciais na realidade. É que nem reformar uma casa mesmo. Perfeito, Mirna, perfeito. Porque, veja só, o meu sotaque interior é da hora, né, cara? A galera estranha pra caramba esse negócio quando fala. Eu falei Mirna, eu falei porta. A galera acha muito engraçado lá. Mas é o seguinte, é perfeito esse exemplo, essa figura. Uma casa, tá aqui a casa. Vou reformar, vou arrancar isso aqui. O Marcão tá sempre fazendo reforma aqui no Centro Cultural. Aliás, vamos começar segunda-feira. Ou seja, a estrutura da casa mantém, ela é a mesma. Né? Tá ali o retângulo aqui, o terreno, a porta ali, mas eu vou reformar, mudanças parciais. Tiro essa parede e coloco um vazado aqui, que nem está aqui agora, aqui a mesma coisa, aquela porta eu vou tirar de lá, vou colocar ali. A estrutura mudou, as partes se transformaram, mas a estrutura em si, a maior parte continua a mesma. Né? Agora, se fosse revolucionar, né, nesse exemplo brilhante que a menina coloca aí, isso é reforma. Se fosse revolucionar, vamos passar a patrola aqui, vamos arrancar toda essa porra aqui, vamos aproveitar, vamos comer a casa do marido também, vamos arrancar todo esse quarteirão aqui, vamos construir outra parada aqui, vamos construir uma floresta aqui. Nossa, mudou radical a paisagem aqui. Isso é a mudança radical das estruturas. Poderia manter uma casa, mas com outro formato, etc e tal. Né? Ou seja, é uma mudança radical das estruturas. Arranquei até o excesso, arranquei tudo, metáfora isso, né, galera? Vamos lá. Arranquei tudo que existe aqui e fiz outra casa. Reforma é como, né, estou sendo redundante, mas tem um trincado ali na parede, eu vou lá, eu faço uma arranco lá. Não tinha tanta bagunça aqui que foi radical, viu? Dependendo da perspectiva, é radical. Mas aqui, na perspectiva do Marx, o que eu quero chamar a atenção é que revolução não é para falar que eu sou mais bonzão que você reformista. É para dizer, reforma só não dá conta, amigo. Mudança parcial não dá conta. Nossos problemas são estruturais. E mudança estrutural tem nome. O nome é um conceito sociológico desenvolvido por Marx antes de surgir a sociologia, que chama-se revolução social. Ele coloca a social no meio. Ou seja, é a mudança radical das estruturas da sociedade. Por isso, revolução social. E isso aí não se faz da noite para o dia. A gente está brigando para fazer isso desde o século XIX. Nossa, gente, mas até hoje não conseguiu fazer, relaxa. A burguesia está tentando fazer a revolução burguesa do século XVIII, já fez, né, claro. Mas ela, para chegar à revolução burguesa do século XVIII, ela começou a brigar com o mundo nobre desde 1200 e tal lá. Demorou muito mais. Sabe? Mas análise mecânica de comparação não ajuda muito. É que a gente não pode nem seguir muito, né? Vamos? A gente não suporta demorar todos esses anos O também. mundo não suporta. O mundo não O capitalismo dá conta de destruir a última poça d'água cheia de sujeira, dá conta de secar primeiro, se demorar muito tempo. E aí o que acontece? Então, nesse sentido, nós temos o quê? Socialistas que abandonam, como lá na Segunda Internacional, os reformistas do século XIX, que eu coloquei assim, roteirinho, eles abandonaram essa perspectiva da revolução e ficaram só com a perspectiva da reforma. Tudo bem até aqui, ó, é importante a reforma, só que tem limites, amigo. Eu quero uma melhoria do salário. Mas continua a educação ruim, continua recebendo salário. Né? Eu produzo, mas não levo o que eu produzo, só levo o que eu comprei no salário. Os socialistas revolucionários, eles querem mais reformas. Ou seja, entende que é necessário uma revolução, que inclui reformas, mas que vá além das reformas. Mas eu estou falando aqui dos neo-reformistas. O Syriza, ele propõe o quê? Apenas reformas. E traição. PT também. Eu vou chegar aqui no... Por exemplo, o Podemos, na Espanha, é um movimento reformista. E não propõe em nenhum momento revolução. Mas se coloca como socialista. Né? Se a gente pensar o PT no Brasil, o PT em nenhum momento dos governos do PT se propôs revolução socialista. E aí eu vou dizer um pouco mais. Nesses últimos anos de governo do PT, sequer reformas foram feitas. É um governo reformista sem reformas. Isso é um livro do Valério Arcari, que é um cara que militava no PSTU, mas tem uma análise importante nesse sentido, que é uma crítica que ele faz em relação às décadas de governo do PT, de governo reformista, que não fez nenhuma reforma. Mas não fez nenhuma reforma no sentido que eu falei aqui. Na realidade, foi reformando aos poucos, sem anunciar plenamente a reforma. Né? Nem no consciência marxista, né? O Rui Brago fala, né? O proletário precariado, né? O precariado. Sim, porque é o seguinte, o que o governo do PT, olha lá, o governo do PT é um governo socialista, e é importante deixar isso claro.
o governo do PT nunca se propôs ser socialista, galera. Um erro muito grande. Se a gente pensar o PT nos anos 70, 79, nos anos 80, existiam correntes dentro do PT que defendiam o socialismo. O PT, enquanto partido, nunca teve no seu programa defendemos o socialismo. Nunca, não tem respaldo histórico, documental. O PT nunca defendeu o socialismo. Sempre defendeu o quê? O que nós chamamos de um governo de frente popular. Que não é socialista. Né? Agora, dentro do PT, existiam correntes que defendiam o socialismo, isso é verdade. A corrente do trabalho, que existe até hoje. A convergência socialista, da qual virou o PSTU depois, nos anos 90. Né? Ou seja, quando fomos expulsos do PT. Por que fomos expulsos do PT? Porque o PT queria fazer um governo de conciliação de classes, que é o Frente Popular que eu falei agora há pouco. Unir trabalhadores com burgueses. Opa! O PT estava propondo, lembra que eu escrevi capital constante variável? Ele estava propondo dizer que isso aqui não existe. E que é possível viver eticamente todos juntos numa boa. Se cada um fazer a sua parte. É de uma ignorância brutal isso. A convergência socialista não aceita essa conciliação de classes e, portanto, vai ser expulsa do PT no início dos anos 90. Né? Agora, o que acontece? O PT continua existindo, nós sabemos disso, está até aí hoje. Ou seja, dentro desse processo todo, qual é a contribuição do PT? Eu nem diria que ele é socialista. Né? Nunca teve uma proposta socialista. Mas olha lá, é um governo progressista, então, assim, dentro desse neo-reformismo, o PT entra. Eu não tenho dúvida que o PT entra, mas não como um neo-reformismo socialista. É um neo-reformismo republicano burguês. É isso que ele sempre defendeu. As poucas reformas ainda mais ataque, né? Ele é mais avesso às reformas. Um socialista reformista seria muito mais progressista do que o próprio PT. Mas parece que em 2002 ficou mais evidente, mais claro. Né? Tanto que vários militantes do PT saíram, daí, né? Formaram outros partidos também. Ficou mais claro porque a carta que o Lula leu lá é uma carta assim, ó, os contratos serão cumpridos. Lembra a carta de posse do Lula? Carta muito bem, né? Isso. Fala assim, não é bem a Constituição, mas é a carta de compromissos lá. A carta que ele deu do discurso de posse, o discurso de posse dele. Em outras palavras, ele diz o seguinte, assim, em outras palavras não, as palavras que eu tenho, eu não vou lembrar nunca as palavras que eu usou lá. Né? Os bancos receberão, nós vamos decretar o relatório da dívida externa, a gente vai continuar pagando. Os contratos, isso ele falou, os contratos serão cumpridos. É tudo que o burguês quer ouvir. Em 94 já tinha mudado, mas em 2002 ficou muito nítido, né? Pelo vice, Ficou muito, que era o muito. Alencar. Essa mudança, só que assim, só ficou nítido, porque essa mudança já tinha ocorrido já no final dos anos 80, em 89 teve um congresso que literalmente se deliberou, nós vamos fazer a aliança de classes para chegar ao poder. Até o Florestan Fernandes ressaltou isso numa entrevista. Mas aí é que tá. Por exemplo, se o PT surge com uma reforma mais brusca, ele não fica mais tempo do que... Ele ficaria bem menos tempo do que ficou, né? Só que ó, em 89 ele quase ganhou com o discurso de calote na dívida, o Lula com o discurso. Talvez conseguiria, mas acho meio difícil mesmo. Porque a questão é com quem você está governando. Você chegou no Estado burguês com a classe trabalhadora? Cheguei. Você está governando com a classe trabalhadora e com a classe burguesa? Opa, já não dá para fazer muita coisa mais. Não dá para fazer muita coisa mais. O PT teve a oportunidade, pensa, mas a gente não pode ser romântico, galera. Eu vou ser bem duro com vocês agora aqui. Se o PT tivesse uma proposta socialista no início dos anos 2000, quando chegou ao poder da presidência da República, eles poderiam ter feito um estrago gigantesco, não só no Brasil, mas que influenciaria a América Latina inteira. Se tivesse uma proposta socialista, nunca teve. A proposta deles era chegar com as massas ao poder e fazer um governo. Mas assim, eu acho que ele teria caído, tipo, sei lá, no segundo ano já, entendeu? Bom, tudo seria ou seja, hipóteses. Exatamente. Se o PT tem uma proposta socialista, provavelmente a burguesia não deixaria ele chegar ao poder. Chegou porque já tinha. Mas vamos supor que o PT chegou ao poder e agora quer reivindicar o socialismo, já que tem o apoio das massas, e tinha o apoio das massas, que eu não vejo mais ter, mas tinha um apoio absolutamente da maioria dos trabalhadores, e vamos supor que eles dessem uma guinada para a esquerda. É meio utópico falar isso, mas só um exercício mental aqui. Não era isso que aconteceu, né? Não era a proposta. Mas vamos supor que de repente, enfim, resolvesse fazer isso. Olha, muito provavelmente a guerra civil ia se instaurar. Daí muitos brasileiros de bem, das pessoas conservadoras, iam falar, pô, mas a guerra civil não é legal. Sem ilusão, galera. Não há mudança radical da estrutura sem essa guerra civil. Não há revolução russa sem guerra civil, não há revolução burguesa sem guerra civil. Infelizmente, assim, exigiria um grau de humanismo que não existe.
Poderia buscar consciência de classe, devagar, mas quando tiver a maioria, o cara vai ser agente ativo da revolução, vai ter luta. O discurso bem intencionado Talvez das pessoas. pedissem reforço até para a Europa, né? Sim, o Estado brasileiro é consignatário de acordos internacionais, fazer parte da ONU. As tropas da OTAN existem para poder auxiliar esse tipo de Quando coisa. você sente o processo revolucionário, você quer ser agente ativo. Você, quando o indivíduo quer ser o processo ativo e não vai ser na paz. E até mais essa guerra civil, como no caso da Rússia, como não desembocar num grupo, no seio, um manancial burocrático, que nem aconteceu com a experiência soviética? Como não fazer isso? A resposta que tem que ser dada para você é a resposta de qualquer revolucionário minimamente honesto, ou seja, todos tem que ser. Não tem como saber isso. Não tem assim. Não vai acontecer o que aconteceu com a burocratização stalinista na União Soviética. Você garante, por exemplo, se o PSTU estiver guiando esse processo, no sentido de dirigir o processo revolucionário, o que garante que vocês não vão burocratizar? Atenção, se um militante revolucionário da minha organização falou assim, te garanto que nós não vamos nos burocratizar, ele não deve mental. Desculpa, eu sou mal educado, eu sei que você não gostou pra caralho, eu sei que tô feio, foda-se. A questão é que não tem como eu falar isso pra você. A gente está suscetível a burocratizar? É claro que está. Agora, há uma questão que faz com que a gente coloque essa perspectiva e não tenha medo de falar. A gente está disposto a contribuir na organização da classe, não ser o Messias. Essa coisa de religião, essa coisa de religião. Muita gente entende o Partido Revolucionário como religião. Aí fodeu, né? Porque, ou seja, o partido ele é um instrumento da classe. É só isso. O partido não é a classe. É um instrumento da classe. Quem vai fazer a revolução tem que ser a classe. Quando as pessoas do partido entendem que a revolução somos nós, sou eu, a coisa fica ruim. Por quê? Porque eu começo a pensar para a classe. Não são mais os trabalhadores em conselhos operários deliberando o que o partido tem que fazer, cumprir ordem da classe. É o partido dando ordem para a classe. Bom, isso aí a gente sabe a União Soviética que virou. Né? Ou seja, se esfacelou, lamentavelmente. A gente sabe que Cuba aconteceu, também se esfacelou. Né? Por quê? Burocratizou. Agora, que garantias você tem, Jean? Não, a resposta revolucionária é, não temos garantia nenhuma. Claro que a história pode levar a uma nova burocratização, isso é fato. É triste falar isso, mas é honesto. É honesto. Não há garantias, não há. Agora, existem pressupostos de organização que nós temos que faz com que a gente acredite que a burocratização, e saiba, os trotskistas passaram, o movimento trotskista, a Quarta Internacional foi fundada justamente para combater os governos comunistas que são burocratizados e stalinistas. Né? Tanto que muitas pessoas às vezes não estão muito ligadas na história da esquerda, quando vê o trotskista falando, o cara do PSTU falando, o cara do PSDB falando, não entende muito por que eles brigam. Né? Não, porque não vou falar que todo mundo do PCB é stalinista, seria injusto, eu não conheço todo mundo do PCB para afirmar isso. Mas historicamente, os partidos comunistas são stalinistas e burocratizados. E assassinaram os trotskistas. Assassinaram brutalmente os militantes que criticaram a burocratização. Por isso é uma treta entre trotskistas e comunistas. Trotskista também é comunista. Mas é uma linha de comunistas, vão lá, assim, que lutou contra a burocratização de outros camaradas que estavam burocratizando o partido, a sociedade soviética naquele momento. E aí tem todo um conflito gigantesco que vem até hoje. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando os trotskistas não são donos da luta contra o burocratismo, claro que não. E nem são ilesos, nenhum daqui nessa sala está ileso ao burocratismo, é um burocrata, se entrar no sindicato, se entrar no partido. Mas agora, os trotskistas zelam pelos os conselhos operários, conselhos populares, que nada mais é do que se chamava na União Soviética de conselhos dos trabalhadores soviéticos. Né? Conselhos dos trabalhadores, conselhos populares, conselhos dos trabalhadores de diversos setores dos trabalhadores. Aqui, conselho do CAIC, eu vejo o espaço do CCB como uma espécie soviética, em construção. Que não fica esperando o Estado dar cultura, não fica esperando o Estado dar curso sobre economia, não fica esperando o Estado dar curso sobre isso. É a base, uma parte pelo menos que já está organizada da base dos trabalhadores, que propõe esses cursos para os outros trabalhadores. É assim que funciona. Né? Enquanto tiver uma base deliberando, escolhendo, etc e tal, eu acho que o fantasma, o demônio, né? Fantasma não é o demônio do burocratismo pode ser combatido, ele tem que ser combatido todo dia. Porque hegemonicamente nós somos educados numa sociedade burocratizada e capitalista. Para a gente ter esses desvios, e todos nós temos, hein? Todo mundo aqui tem, não adianta ter, né? Ou seja, a gente tem que se autoeducar no coletivo. E eu acho que aí, não perder isso de vista, ter isso na pauta todo dia da militância é imprescindível. Eu, como reivindico o trotskismo, tenho isso geneticamente na nossa história. De lutar monstruosamente contra o burocratismo. Que não impede de eu estar ileso, de eu estar vacinado contra o burocratismo. Meu camarada tem que falar, gente, você está burocratizando, você está monopolizando a parada aí. Ó, você está falando que tem que fazer isso, mas nem discutir com a base. Tem que apontar o dedo na minha cara e apontar assim todos os dedos na minha cara, sem piedade, fazer a crítica olhando no olho. Essa coisa que uma tradição trotskista tem obrigação de fazer.
né? Então está discutindo com a base. Então o que acontece? Parte desses reformistas, neorreformistas, eles usam a base, discutem com a base, mas quando chegam a uma determinada instância de deliberação daquilo que a base mandou, deliberam, fazem outra coisa do que a base pediu. Eu vou dar um exemplo e eu vou citar, não quero ofender ninguém. Mas, por exemplo, no Brasil existe um partido, que é o PSOL, que eu conheço, até citei agora há pouco aí antes de começar, pessoas sérias, pessoas bem intencionadas, etc e tal, mas programa, gosta de discutir programa, para discutir pessoa, eu vou lá no Silvio Popovic, Silvio Santos, por aí. O programa do PSOL é um programa neorreformista. É um programa neorreformista. Tem muita gente muito bem intencionada lá, mas o programa do PSOL é reformista. No caso, neorreformista. Por quê? Visa brutalmente as eleições. Peraí, se as eleições for a grande saída para melhorar o mundo, que diferença que eu estou tendo com o reformismo do século XIX, do Bernstein e do Kautsky? Desculpa assim, é que esses caras Bernstein e Kautsky, esses caras manjavam de Marx. A diferença é que os neorreformistas do pessoal hoje não sabem porra de Marx. Né? Tem uma outra proposta, tem uma outra formação. Né? Não quero falar com isso, eu sou melhor que eles, mas atenção, eu acho que o programa do pessoal está equivocado. Porque é um programa que se limita a isso aqui. Ó. Chega alguém aqui em Rio Preto, por exemplo, eu fico muito tranquilo para falar isso em Rio Preto, chega alguém do pessoal do Rio Preto e pergunta assim, qual que é a nossa proposta, qual é o nosso caminho, quais são os passos para a gente fazer a revolução socialista? Desculpa, amigo. Por mais que tenha, se você como é que é pessoal, o significado, socialismo e liberdade, não tem, isso é só retórica, isso é só propaganda, isso é só peça publicitária. O pessoal não propõe revolução socialista. O pessoal não tem nenhuma proposta de transformação radical da estrutura. Eu não quero desprezá-los por isso, mas quero criticá-los por terem um programa político que se limita nos marcos das reformas. E ao mesmo tempo se apresenta para a classe trabalhadora como socialistas. Desculpa, amigo, socialista defende revolução. Quem defende reforma são os neorreformistas ou são os capituladores. Isso é complicado, porque quando boa parte aconteceu de certa forma com o PT. Né? A diferença é que o pessoal ele coloca uma peça publicitária do socialismo no seu nome, mas na prática, no programa, não tem nada de socialismo. Não tem nada de revolução socialista. Né? Muitos trabalhadores vão comprar a ideia de que são e querem o fim do capitalismo, eles colocam até anticapitalistas. Mas como, amigo, você se coloca anticapitalista e recebe dinheiro da Odebrecht para fazer campanha política? Desculpa, você está tirando de besta, Adoro, né? você não desrespeita a minha inteligência e a de milhares de trabalhadores. Esses partidos, assim, tipo PCdoB, PSB, PSOL, a direita adora, né? Pra Sim. jogar eles como esquerda. Imagina, aqui em Rio Preto tem os dois. Tem o PSOL e tem o Gerdau. A Gerdau, historicamente, financia a campanha eleitoral do PSOL. Não só do PSOL, do PSDB também. Peraí, gente, é desrespeitoso. Assim, eu não admito, eu me sinto muito desrespeitado. Né? Nós defendemos o socialismo. Eu conheço o Luciano, que é um rapaz do pessoal de Marechal Cândido Rondon. Eu sei que ele defende a Revolução Socialista, mas ele é minoria no partido dele. A proposta dele não está no estatuto do partido dele. É um indivíduo. Agora, eu estou falando da organização, por isso que eu falo do programa. Se eu fizer crítica só da pessoa, eu estou sendo desonesto. Eu estou sendo desonesto. Eu não conheço todo mundo que é do pessoal aqui do Rio Preto, por exemplo. Eu não estou pensando só no pessoal do Rio Preto, eu estou em Rio Preto. Mas no pessoal, eu não conheceria nunca todos os militantes, mas eu conheço o programa do pessoal. Eu li, estudei o programa do pessoal. Não tem proposta de revolução. Tem proposta de fazer um capitalismo humanizado. Aí eu vou ser vulgar. E eu não tenho problema com isso, então. Querer reformar o capitalismo é fazer um capitalismo humanizado, um capitalismo bonzinho. Olha, é a mesma coisa que querer perfumar bosta, galera. Desculpa a expressão que é muito chula, mas assim, é como se fosse acreditar que é possível pegar um quantum de fezes e transformar ela em absinto. Absinto foi vida, perfume. É impossível, assim, é desrespeito à matemática básica, à física básica, à química básica, é desrespeito à inteligência alheia no sentido histórico da humanidade. Né? Não é possível fazer, seja honesto, fala, nós queremos um capitalismo, né, que explora, mas que não explore assim, do jeito que explora mais. Um salário justo. Um salário justo. Né? Ou seja, tudo bem, é honesto você falar isso, não concordo, acho até hipócrita, mas agora chamar disso de socialismo, e ainda mais, tem insisto, o lance da campanha financeira. Os socialistas revolucionários fazem a sua campanha, vendem as suas rifas por aí, por afora, se matam de vender o livro, a agenda, etc e tal, mas não aceitam um centavo do tiozinho do cachorro-quente. Olha, eu sou o empresário aqui do cachorro-quente da esquina, eu quero ajudar a financiar, não, amigo, desculpa, a gente não aceita dinheiro de nenhum empresário. Porque no processo revolucionário, se eu tiver que expropriar, ou enfim, lutar contra o senhor, nós vamos lutar contra o senhor. Né? Aí o pessoal diz o seguinte, a Luciana Genro diz o seguinte, nós aceitamos o dinheiro das empresas, mas nós deixamos bem claro para elas, nós lutamos para destruir vocês.
Não, assim, ó, É, eu não vou continuar, porque eu desrespeito a inteligência da humanidade O americana. pessoal parece estar indo com a mesma selha, pode com o PT por eleição, assim. Pode ser. Tá pode ser querendo mesmo. capitalizar qualquer pessoa, assim, você pergunta o que é militante, o pessoal não sabe o programa do partido deles, não tem conhecimento nenhum, nem sobre qual partido menos histórico, Fica, muito social. assim. Não, tem situação, tô falando do pessoal, porque eu entendo que tem gente séria do pessoal. É. Por isso que eu tô falando, tentando falar com respeito, mas sem poupar crítica, galera. Mas Agora, se eu tiver que falar do PSB, Partido Socialista Brasileiro, merece nem crédito. na boa, galera, assim, isso é um estupro intelectual. Não tem outra expressão, é estupro intelectual. Achar que o PSB, o Valdemiro Lopes, se eu não me engano, é do PSB. Né? Mas qualquer um, a Luísa Londrina, até mês passado, era do PSB também. Agora tá no pessoal. E tem um pessoal do pessoal achando que tá. Não, na verdade ela tá de aluguel, né? Sim. Porque ela é daquela Absurdo. concorrente da rede, aí o pessoal cedeu legenda pra ela. Bom, mostra os limites do pessoal. O que eu quero chamar a atenção aqui é que existe um movimento socialista reformista e neo-reformista. Isso coloca uma falsa perspectiva para a classe trabalhadora. O Syriza na Grécia já demonstrou essa traição. Né? O Podemos também já na Espanha busca o quê? Vamos fazer eleições, vamos fazer eleições. Bom, eleições é importante, mas se o nosso foco central for só participar das eleições acreditando que dá para poder mudar, se a gente eleger um monte de deputado socialista, a gente está voltando no mesmo erro da social-democracia do século XIX. Mitterrand na França. Não, Mitterrand era socialista. Né? Socialista reformista. Então, veja só. Então, daí eu coloquei que o PSTU contra os reformismos. Aí fica proclamatório, né? É isso mesmo, é para ser mesmo. E desse estudo que eu citei, eu acho que o melhor é o PSTU. Essa é a minha concepção que eu tive. Né? Agora, não estou preocupado em fazer propaganda assim, a gente não precisa desse tipo de propaganda. Mas o que eu quero chamar a atenção é que existe o PSTU é uma delas. Mas existem outras também, organizações que são altamente críticos em relação a esse neorreformismo. Né? Esse neorreformismo não é aceito porque se entende, o que eu estou colocando aqui, o PSTU entende que só a reforma mata a classe trabalhadora, engana, é como se fosse nadar e morrer ali no começo da praia sendo afogado, com areia, tem água salgada ali, morre ali e não consegue comer um camarãozinho, salame, sei lá, uma cervejinha do lado. Você morre na praia com o reformismo. É necessário uma perspectiva revolucionária. Não é só o PSTU que pensa isso, galera. Não é só o PSTU. Eu penso isso, o PSTU pensa isso, mas tem outras organizações, tem o Movimento de Negação que pensa isso, tem outras organizações para o mundo afora que pensam isso. O PSTU é uma seção de um partido mundial, a elite, que tem aí, mais ou menos, contando os países que tem partidos simpatizantes, 32 países, galera. Então o meu partido não é só o PSTU. É que aqui no Brasil nós chamamos PSTU, mas eu sou da elite. Esse é o nome do meu partido mesmo. A seção da elite nesse país chama PSTU. Se eu mudar para o Paraguai, a seção nossa lá chama PT, Partido dos Trabalhadores. Se eu mudar, por exemplo, para a Argentina, coincidentemente chama PSTU também. Se eu mudar para a França, né, é o Partido dos Trabalhadores. Né? Ou seja, mas em francês, enfim, aí vai. Na Turquia, nós temos também a nossa seção, chama RED. Vocês conhecem o movimento RED que teve lá, enfim, começa aquela seção lá, muito incipiente, muito novo, é verdade. Corrente Roja, né, na Espanha, né, mas, né, que é outra na Argentina, né, enfim, tem na Costa Rica, tem no México, tem simpatizantes dos Estados Unidos, simpatizantes da Inglaterra, no FARC. E aí, então, ou seja, é um partido muito gigante, né, então não é só o PSTU aqui. Agora, fora da elite, também tem outras organizações que defendem a Revolução Socialista, é verdade, né, e que não defende só a reforma. O PCB, por exemplo, é um partido que tem no seu programa a defesa da Revolução Socialista. Não ignora as reformas, eu estou sendo honesto aqui. Eu poderia falar assim, os PCB é tudo stalinista, vai para o inferno. Não sou trouxa, não quero ser trouxa. Né? Sou trotskista, não sou trouxa. Né? Ou seja, o programa do PCB é um programa revolucionário também. É um programa revolucionário que não está preso só a reformas, não. Tudo bem? Tranquilo até aqui? O que eu quero chamar a atenção é que esse neorreformismo, quando ele se apresenta, ele vem com uma roupagem maravilhosa e que vai solucionar o problema dos trabalhadores no período de crise. Mas, na realidade, mais uma vez insisto, olha lá a situação que o Syriza deixou a Grécia. Traição emblemática do Syriza. Né? Para concluir, qual é a saída da classe trabalhadora? Né? Tem saída fácil? A gente já sabe que não tem saída fácil. Qual a proposta socialista revolucionária, que não seja socialista reformista, né, diante dessa situação toda? Construção de uma greve geral, eu coloquei para vocês, novas eleições, conselhos populares, construção do Partido Bolchevique. Vamos com calma para finalizar, aí, sem ficar jogando as coisas, simplesmente. Uma altura desse campeonato, 6 horas da tarde, um pouco mais, todo mundo já sacou, independente do debate ou não, mas pensando só aqui no debate, independente da vida lá fora, pensando aqui no São Paulo, uma altura dessa eu espero que você tenha entendido que saída fácil para a crise não tem. Tem discurso fácil para a crise.
Na perspectiva revolucionária, qual é a saída para a crise? Ela também não é uma saída fácil. A saída para a crise é a organização da classe trabalhadora. Só que há que esclarecer uma coisa. É uma organização que já está acontecendo. Porque muitas pessoas que não militam em determinadas organizações, seja qual for o partido, movimento social, ela entende muitas vezes que, então agora a crise está acontecendo, a gente tem que começar a se organizar. Não, desculpa, amigo, essa organização já está acontecendo desde o final do século XIX, desde o meados do século XIX. Então não tem nada. Porque esses movimentos de 2013, várias partes do Brasil, a esquerda revolucionária foi rechaçada. Sobretudo por aqueles que nunca foram às ruas, não sabem nem o que é esquerda, e acharam que os partidos revolucionários, como PCB, PSTU, estavam colocando suas bandeiras de forma oportunista, pedir voto. Expressão da ignorância mora. Muitas vezes social é o PT também, eles. Falam assim, PSTU, PCB puxadinho do PT, né? Pintou vermelho na área, associa com o PT. E aí sofreu um rechaço muito grande. Mas isso é a maior expressão da ignorância e do embrutecimento da classe trabalhadora, né? Que não consegue identificar sei lá, o vermelho do rosa, do lilás, né? Ficou tudo um grande vestibular de cores. Que no fundo político tem o mesmo significado. E não é bem assim. Então nós temos aqui uma necessidade de organização que já está acontecendo faz há muito tempo. Muitas pessoas falam assim, mas vocês saíram, estão aproveitando agora para poder vir aqui, para se aparecer. Meu amigo, a gente já está nas ruas, antes de todo mundo que está aqui nessa massa ter nascido, a esquerda revolucionária já está nas ruas há muito tempo, tem gente sendo morta há muito tempo. E nunca saiu da rua, né? E nunca saiu da rua, é o nosso espaço de atuação. Não é o ministério, o nosso espaço de atuação não é necessariamente o ministério, necessariamente a Câmara dos Vereadores, etc. A nossa atuação da esquerda revolucionária é junto aos movimentos trabalhadores. É nos sindicatos, é nas greves, é nas passeatas, etc. E tal. Mas não vem no caso aqui eu expressar minha mágoa, né? Porque falaram pra gente, a questão é continuar convencendo os trabalhadores de que eles precisam se organizar. E não existe uma organização santa. Venha para o PSTU. Não existe uma organização única. Existem várias organizações e os trabalhadores devem buscar essa organização. Não porque eu estou aqui com o discurso, parece até messiânico, mas é porque sozinhos a gente, sozinho a gente muda talvez nem dentro da nossa casa. Quem dirá uma empresa? Quem dirá uma economia política de um país? Quem dirá uma economia internacional? É um movimento internacional. O pessoal fala, mas isso é muito tópico. Não é um tópico não. Acabei de falar sobre um partido que existe em 32 países. E não é 32 países que a gente vende jornalzinho, que manda para lá, o pessoal coloca lá no Departamento de Ciências Sociais para o pessoal ler. Estou falando de trabalhadores em 32 países que fazem parte da minha organização. E minha organização não é a única, existem outras também. Então, ou seja, isso é possível, radicalmente possível. Né? Eu falei para vocês aqui no começo do nosso encontro que está disponível na internet a contribuição do debate dos camaradas franceses que vieram no Brasil dialogar para falar o que está acontecendo lá e a gente falar o que está acontecendo aqui. Esse debate internacional já está acontecendo. E grande parte da classe trabalhadora não sabe que isso existe. Não sabe porque não trabalha o dia inteiro, não sabe porque na escola não se ensina, nem se fala dessas coisas. Mas essa organização já acontece e faz séculos que acontece. Agora, é preciso continuar se organizando e cada vez mais convencendo as pessoas da necessidade de se organizar. A greve geral, me parece, a gente está convencido lá no PSTU, que a questão da greve é uma palavra de ordem que dialoga de forma muito necessária. Por quê? Às vezes você tem palavras de ordem que não dialogam. Por exemplo, dialogar não significa abandonar o que você pensa. Mas, por exemplo, eu estou aqui com vocês agora. Pessoal, vamos tomar o poder ali, aquele carro ali, vamos tomar aquele poder ali. Qual é a nossa realidade? O que é que nos toca de fato? A gente acredita, socialistas revolucionários, nós acreditamos que a palavra de ordem, greve geral, não é só uma palavra. A palavra de ordem tudo bem, essas palavras, né? Greve geral. Mas greve geral, ela dialoga porque está de acordo com a necessidade histórica. É concreto, não é utópico. É uma necessidade. A gente está passando já por movimentos de transformação na legislação trabalhista que só está prejudicando a classe trabalhadora. E vai prejudicar ainda mais. Tudo indica que vai prejudicar ainda mais. Enquanto os capitalistas não retornarem a taxa de lucro que tinham minimamente, né, lembrando que alguns setores nunca deixou de ter taxa de lucro. O setor bancário continua lucrando cada vez mais. Agora, estou falando da indústria, que diminuiu a contratação, que diminuiu a produção. Enquanto os empresários do setor industrial, coração do sistema capitalista, indústria, coração, não conseguirem recuperar a taxa de lucro, e para recuperar a taxa de lucro tem que explorar pra caramba, a gente vai sofrer cada vez mais. Eles precisam recuperar a taxa de lucro. Capitalista recuperando, querendo buscar a recuperação da taxa de lucro, significa explorar mais o capital variável. Né? Significa mais exploração. Essa exploração vem com reformas trabalhistas, demissões, cultivando o trabalho informal. E isso é muito complicado quando você está numa sociedade como a nossa, que
zela e que diz defender a democracia, né? Sendo que no fato a gente sabe que não defende de verdade nenhuma democracia operária, uma democracia burguesa. Essa que respeita os meus limites, que eu respeito os seus. Eu não posso respeitar os limites do capitalista, porque ele já não está respeitando os limites da minha existência. Então é necessário fazer uma greve geral, mas uma greve geral que vá para além dessa greve legalizada. Agora, atenção, como eu disse naquele momento que eu citei a primeira vez a questão da greve geral e da legalização, e citei o direito constitucional. A gente não faz uma greve geral, uma perspectiva revolucionária, só porque eu desejo. A gente precisa cravar isso. E a gente já está, é importante que a esquerda diga, nós já estamos cravando isso faz tempo. Né? E chamar as pessoas para somarem. Nesse momento eu arranco aqui uma fichinha de filiação e dou para vocês. Isso é pelego. Não ficou boa a comunicação, né? Chamá-los para fazer a construção significa, aonde você milita, aonde você trabalha, é cobrar uma organização. Não cobrar só você, porque lá no trabalho eu cobro. Estou chamando de, venha conhecer as organizações que estão fazendo isso. Concordando com elas, ou não concordando, busque fazer sua organização. E aí fica o empreendedorismo revolucionário, né? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que é necessário ajudar a construir a greve geral. A gente não ajuda fazendo isso só boicotando a Rede Globo, ou não tomando Coca-Cola. A gente precisa participar das atos. Precisa participar das atividades, das reuniões. Cada lugar, a verdade é que tem cidade que não tem nenhuma organização revolucionária. Aqui em Rio Preto, eu sei que tem. Eu sei que tem. Conheçam essas organizações. Vá atrás delas. Esses revolucionários, se são realmente revolucionários, quando vocês chegarem e falar, quero conhecer a atividade de vocês, eles vão te dar toda a atenção do mundo. Porque a gente precisa de todo mundo que interessa a mudar e buscar um mundo mais justo, racional. Não esse mundo injusto e irracional que nós vivemos, né? Porque o PSTU, a vantagem dele é estar organizado internacionalmente, né? Porque para se perder o Partido Revolucionário, ou não se perder, por exemplo, os PCs, depois dos fins dos regimes dos anos 80, ou se quer mais pela União Soviética, eles perderam totalmente, assim, nem as reformas socialistas de um programa, de um projeto foram feitas, assim, né, tá? Então o trotskismo, ele também foi testado pela história, né, assim, o PSTU, não só o PSTU, mas os partidos que estão mais organizados, uma internacional fica mais difícil de burocratizar, porque ele tem um fio condutor Os maior. PCs sabem disso, né? O referencial dos trotskistas é o mesmo do PC, né? São as internacionais comunistas, essa necessidade, né, de organizar internacionalmente. No último eu coloquei aqui o Partido Bolchevique como organizador da classe trabalhadora. O Partido Bolchevique, pessoal, é uma particularidade da Rússia. A gente fala Partido Bolchevique, era o partido da maioria dos trabalhadores que queriam fazer a mudança radical da sociedade russa, da sociedade czarista, e fizeram. Só que a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, feita por esse partido, né, leva o nome de Revolução Bolchevique, etc. e tal, porque a maioria dos trabalhadores estão nesse partido. E quem é que delibera desse partido? São os trabalhadores. Através do quê? Do seu presidente? Não, que presidente? O Partido Revolucionário não tem que ter presidente. Ele tem dirigente. Quem que é o dirigente? É o cara que está na Assembleia, que é trabalhador também, que está participando da Assembleia e que vai ter ali na Assembleia uma deliberação e que vai levar para as outras instâncias um delegado da Assembleia. Nada mais do que isso. Ah, mas eu